8 apartamentos e nenhum para mim. Minha sogra dividiu 8 apartamentos, mas eu não ganhei nenhum. Não reclamei. Mas quando ela foi parar no hospital, centenas de ligações de dezenas de pessoas inundaram meu celular. Sofia, por favor, lave as frutas e traga para cá. A voz de Dona Elvira Souza, minha sogra, veio da sala de estar. Deixei os pratos que estava arrumando na mesa, sequei as mãos e caminhei até a geladeira. Hoje era o almoço de domingo da família. Um ritual semanal. 2 horas antes comecei a cozinhar para 10 pessoas. Mãe, aqui estão as frutas. Coloquei a bandeja com frutas cortadas e lindamente arrumadas diante da minha sogra. Dona Elvira estava sentada, cercada pela família de seu filho mais velho, André, e de sua filha mais nova, Renata. Meu marido, Bruno, estava sentado na beirada do braço do sofá. Nossa, o neto da vovó é tão inteligente. Minha sogra, sem sequer olhar para mim, cobria de elogios seu neto mais velho e favorito. Miguel, ficamos entre os 10 melhores da turma de novo neste semestre. Isso sim é orgulho para a família. Silenciosamente, voltei para a cozinha e continuei a lavar a pilha de panelas e pratos na pia. 8 anos de casamento. Eu já estava acostumada com cenas como essa. Nesta casa, eu era apenas o cenário, sempre na cozinha. Bom, já que todos estão aqui, tenho uma notícia importante. De repente, minha sogra elevou a voz. Sequei as mãos e me aproximei discretamente do meu marido. Dona Elvira pigarreou com uma expressão de triunfo que não conseguia esconder. O projeto de incorporação da nossa antiga casa finalmente foi concluído. Como resultado, recebi 8 unidades de apartamento, 3 nos Jardins, 2 em Alphaville e 3 na Granja Viana. A sala de estar explodiu em alvoroço. Todos sabiam que a antiga casa da minha sogra estava em um projeto de incorporação imobiliária, mas o número de 8 unidades superou todas as expectativas. Mãe, e como será a divisão? Perguntou Mariana, esposa de André, impacientemente, com os olhos brilhando. Minha sogra sorriu, satisfeita, e tirou uma pilha de documentos da gaveta da mesinha de centro. Já pensei em tudo. Para o mais velho, André, 3 apartamentos. Um nos Jardins, um em Alphaville, um na Granja Viana. Para o Bruno, 2, um nos Jardins e um na Granja Viana. Para Renata, minha caçula, também 2, um nos Jardins e um em Alphaville. E para mim, guardarei um na Granja Viana para minha velhice. De pé ao lado dele, senti meu sangue congelar. A voz da minha sogra continuava, detalhando a metragem e o preço de mercado de cada apartamento, mas em meus ouvidos tudo se transformou em um zumbido. Depois de dividir 8 apartamentos entre seus 3 filhos, ela sequer mencionou meu nome, a nora que fazia parte da família há 8 anos, nem mesmo por educação. Nenhuma frase como depois vocês também terão sua parte. Olhei para Bruno. Seu rosto estava radiante de gratidão, completamente absorto na explicação de sua mãe. Naquele momento percebi. Nesta casa, eu sempre seria uma estranha. Sofia, o que foi? Você está tão pálida. Bruno só notou quando já estávamos no carro, voltando para casa. Não é nada, só estou cansada. Fitei as luzes de São Paulo passando pela janela, tentando esconder o tremor em minha voz. Que bom, né? Mamãe finalmente dividiu os apartamentos. Não esperava que fôssemos ganhar 2 unidades, uma delas nos Jardins. Imagine, aquilo vale mais de 10 milhões de reais. Podemos vender nosso apartamento atual e nos mudar para um maior, disse Bruno, cheio de entusiasmo. Sim, que bom, respondi secamente. Bruno finalmente percebeu meu mau humor. O que você tem? Não está feliz por termos ganhado os apartamentos? Respirei fundo. Bruno, você não acha estranho? Sua mãe dividiu 8 apartamentos e não mencionou meu nome uma única vez. O que tem de estranho? A propriedade é dela. Ela tem o direito de dar para quem quiser, respondeu ele, surpreso. Estamos casados há 8 anos. Durante 8 anos, todo domingo eu vou à casa da sua mãe, limpo, cozinho. Nunca faltei a um Natal. Sempre levo presentes. E quando ela ficou doente e foi internada, quem tirou licença do trabalho para cuidar dela? Agora, na hora de dividir os bens, sou tratada pior que uma estranha. A emoção que segurei à noite, toda finalmente explodiu. Minha voz soou cortante no silêncio do carro. Fale mais baixo. Bruno franziu a testa. Isso sempre foi patrimônio da nossa família. O que você tem a ver com isso? Por que você ficou tão materialista? Materialista? Não acredito no que estou ouvindo. Seja honesto, Bruno. Como eu tratei sua família nesses 8 anos? Quando sua mãe quebrou a perna e ficou de cama por 3 meses,
Quem ia direto para lá depois do trabalho todos os dias para cuidar dela? Quando sua irmã deu à luz, quem tirou férias para ajudá-la? E agora, na divisão da herança, eu não sou ninguém. Cuidar da minha mãe é sua obrigação. Ela é sua sogra. Bruno também elevou a voz. Além disso, o que foi dado a mim também é para você. Que diferença faz em nome de quem está a propriedade? Então você vai colocar meu nome na escritura? Sorri, friamente. Claro que não. Isso foi um presente da minha mãe para mim. Vou registrar tudo no meu nome, disse ele com convicção. Por que você se tornou essa mulher tão irritante? Você não era assim. Fiquei em silêncio. Não porque ele me convenceu, mas porque percebi. O abismo entre nós era muito mais profundo do que eu imaginava. Aos olhos de Bruno, eu sempre seria uma forasteira. Minha lealdade era uma obrigação, enquanto meus direitos eram algo que não se aplicava a mim. O carro parou na garagem do nosso prédio. Bruno saiu, furioso, e subiu direto. Eu permaneci no carro, deixando as lágrimas que segurei por tanto tempo correrem livremente. 8 anos de casamento. Eu acreditava que éramos uma família. Mas, diante do dinheiro, descobri que eu não era ninguém. Meu celular vibrou. Uma mensagem da minha melhor amiga, Camila. Como foi o almoço em família? Enxuguei as lágrimas e respondi. Minha sogra dividiu 8 apartamentos. Não ganhei nada. Camila ligou imediatamente. Como assim? Me conta isso direito. Ao ouvir a voz familiar da minha amiga, desabei a chorar. Naquele momento, decidi que não seria mais a nora submissa. Depois de falar com a Camila, continuei chorando no carro por mais uns 20 minutos. A ferida, que se acumulou por 8 anos, finalmente estourou. Só quando o celular avisou que a bateria estava fraca, consegui me acalmar e, com passos pesados, subi para o nosso apartamento. Quando entrei, Bruno já tinha tomado banho e estava deitado no sofá, assistindo televisão. Na mesinha, uma lata de cerveja pela metade. Ele nem se virou quando me ouviu entrar. Vou dormir no quarto de hóspedes, disse eu, caminhando até o armário para pegar minhas coisas. Só então Bruno se virou. Ainda está com raiva? Vale a pena tudo isso? Bati à porta do banheiro sem dizer uma palavra. A água quente escorria pelo meu corpo, mas não conseguia derreter o gelo em meu coração. O espelho embaçou instantaneamente, como se uma parede invisível, porém real, tivesse surgido de repente entre mim e Bruno. O dia seguinte era sábado. Saí bem cedo, sem deixar bilhete. Ignorei 3 chamadas de Bruno e, finalmente, desliguei o celular. O apartamento da Camila ficava em um condomínio de luxo no Morumbi. O marido dela estava em uma longa viagem de trabalho no exterior, então só estavam ela e a filha de 5 anos em casa. Meu Deus, Sofia, seus olhos estão muito inchados, exclamou Camila ao abrir a porta. Ela se virou para a filha. Querida, vai brincar no seu quarto um pouco, tá? A tia Sofia e a mamãe precisam conversar. Joguei-me no sofá macio da Camila e bebi um copo de água gelada de um só gole. Só então a dor na minha garganta aliviou um pouco. Me conta o que aconteceu de verdade. Camila sentou-se ao meu lado, oferecendo-me um lenço, exatamente como te contei no telefone ontem à noite. Minha sogra ganhou 8 apartamentos do projeto de incorporação, dividiu 2 ou 3 unidades para cada filho. E sobre mim, a nora dela, ela nem sequer mencionou. Morde o lábio. Mas o que mais doeu foi a reação do Bruno. Ele achou tudo normal. Camila bufou, com desdém. Sofia, finalmente seus olhos se abriram. Há muito tempo que eu queria te dizer. Sua sogra nunca te considerou parte da família. Baixei a cabeça em silêncio. Era verdade. Os sinais estavam lá há muito tempo. Eu é que continuei ignorando. Lembra do casamento de vocês? Camila remexeu na ferida antiga sem piedade. Dona Elvira se opôs veementemente. Disse que sua família não estava no mesmo nível que o filho dela. Depois, concordou a contragosto, mas durante toda a festa de casamento não sorriu uma única vez. Fechei os olhos. As cenas que tentei esquecer voltaram à tona. O rosto rígido da minha sogra, sua atitude de ignorar abertamente meus parentes na festa. Como no primeiro jantar de família, ela criticou minha comida, dizendo que tudo estava salgado demais. E quando você teve o aborto espontâneo, continuou Camila, o Bruno estava viajando a trabalho. Você ligou para sua sogra no meio da noite, estava com sangramento, e o que ela disse? Estou em Campos do Jordão com umas amigas, jogando baralho. Chame uma ambulância você mesma. Repeti as palavras mecanicamente, palavras que ficaram gravadas na minha memória. Fiquei deitada sozinha na maca fria da sala de cirurgia, sem ninguém ao meu lado para assinar o termo de consentimento. No final, foi a Camila quem chegou.
correndo. Sofia, você se sacrificou demais neste casamento. E o que recebeu em troca? Camila segurou minha mão. Quando sua sogra ficou doente, você cuidou dela como se fosse uma criança. Ela pensou em você uma única vez ao dividir o patrimônio? O Bruno te defendeu uma única vez? Balancei a cabeça negativamente. As lágrimas voltaram a escorrer. Como fui tola por tantos anos, tentando desesperadamente obter a aceitação de pessoas que nunca me aceitariam, sacrificando minha própria dignidade. Então o que você vai fazer agora? Perguntou Camila, diretamente. Eu não sei, respondi, confusa. Divórcio. Tenho 35 anos. E daí que tem 35? Camila elevou a voz. Seu salário anual é de mais de 400 mil reais. Você tem seu próprio apartamento, tem carro. Por acaso você não consegue viver sem aquele Bruno Souza? Naquele momento, meu celular que eu havia desligado vibrou ao ser ligado. Uma mensagem de Bruno. Após um momento de hesitação, liguei de volta. Sofia, onde você está? A mamãe passou mal de repente. Tá com uma dor de barriga terrível. Estamos no hospital. Parece que é inflamação na vesícula. O médico disse que talvez precise operar. A voz de Bruno soava ansiosa. Vem rápido pro Sírio-Libanês. Não consigo cuidar disso sozinho. Olhei para Camila. Ela, sem som, apenas com o movimento dos lábios, disse: Não vá. Estou na casa da Camila. Hoje não posso ir. Tentei falar o mais calmamente possível. Você tem um irmão e uma irmã. Peça ajuda a eles. O quê? Bruno parecia não acreditar. A mamãe vai ser operada e você, a nora dela, não vai vir? O André está numa reunião importante no escritório e a filha da Renata está com febre. Estou aqui sozinho. E por isso eu tenho que ir? A raiva começou a subir pela minha garganta. Bruno, escute bem. Eu não sou a enfermeira particular da sua família. Na hora de dividir os apartamentos, não teve parte para mim. Mas basta alguém ficar doente para se lembrarem de mim. Houve um silêncio de alguns segundos do outro lado da linha. Quando Bruno falou novamente, sua voz estava fria como gelo. Sofia, estou decepcionado com você. Não sabia que você era tão calculista. Sim, eu sou calculista, ri cinicamente. Então, hoje, se vire sozinho. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. Foi a primeira vez que recusei um pedido da família de Bruno de forma tão categórica. Meu coração batia acelerado. Junto com o medo, senti uma liberdade indescritível. Muito bem, Camila aplaudiu. Já devia ter feito isso há muito tempo. Quanto mais boazinha você é, mais eles te tomam como garantida. Às 3 da tarde, meu celular começou a ser bombardeado de ligações. Primeiro, 33 chamadas não atendidas de Bruno. Depois, 5 de sua irmã, Renata. Em seguida do primo de Bruno e até de parentes distantes com quem eu quase nunca me comunicava. O que está acontecendo? Fiquei atônita ao ver os nomes piscando na tela. O grupo de WhatsApp da família deve ter explodido, disse Camila, como se já soubesse. O ataque moral começou. Abri o grupo Família Souza, cujas notificações eu sempre mantinha desativadas. Como esperado, já havia centenas de mensagens. No topo, uma mensagem de Bruno. Mamãe no hospital precisa de ajuda, mas a Sofia ficou ofendida e não quer vir. Por favor, convençam-na. E a seguir, só acusações. Que tipo de nora é essa hoje em dia? A sogra doente e ela não se importa. Sofia, não seja tão mesquinha. Os mais velhos têm suas próprias razões ao dividir os bens. Respeitar os mais velhos é a base da família. Vá logo para o hospital cuidar da sua sogra. Bruno, você devia educar melhor sua esposa. Eu tremia de raiva. Quando estava prestes a desligar o celular, uma chamada de vídeo entrou. Ricardo, marido da Renata. Automaticamente atendi. O rosto furioso de Renata apareceu na tela. Sofia, que palhaçada é essa? Nossa mãe está deitada numa cama de hospital e você aí, relaxando na casa de uma amiga? Renata, contive a raiva. Sua mãe te deu 2 apartamentos. Por que você não cuida dela? Meu filho está com febre. Ela respondeu, confiante. Além disso, cuidar da sogra é obrigação da nora. É mesmo? E por que na hora da partilha de bens, vocês não pensaram que a nora também deveria ter sua parte? Retruquei. Renata ficou em silêncio por um instante. Depois gritou, furiosa. Ah, então o problema é esse. Você ficou ofendida por causa dos apartamentos? Pois fique sabendo, aquele dinheiro foi fruto do trabalho duro da minha mãe. Ela dá para quem quiser. É direito dela. Você é uma estranha, não tem direito de dar palpite. A palavra estranha me perfurou como uma faca. Eu estava preparada para isso, mas ouvi-la diretamente foi tão doloroso que tive dificuldade para respirar.
Se eu sou uma estranha, por que vocês estão me ligando? Tentei manter a calma. Sua família tem um padrão duplo incrível. Quando precisam de mão de obra, somos uma família. Quando é para dividir bens, sou uma estranha. Sem esperar por sua resposta, desliguei a chamada e o celular. Finalmente, o mundo ficou em silêncio novamente. Finalmente você os enfrentou. Camila me serviu uma taça de vinho tinto. E agora o que vai fazer? Dei um gole. O calor do álcool queimou minha garganta e se espalhou pelo estômago. Não sei, mas não posso mais viver assim. Às 8 da noite, liguei o celular. 36 chamadas não atendidas e 50, e 2 mensagens no WhatsApp. Sem ler, enviei uma mensagem para Bruno. Preciso de uns dias para pensar. Não me procure. E o desliguei novamente. Deitada no quarto de hóspedes da Camila pela primeira vez em 8 anos, senti um alívio. Dizer não a pedidos absurdos dos outros era, afinal, muito prazeroso. Na manhã seguinte, Camila bateu na porta. Dormiu bem? Ontem à noite, o Bruno me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando se você ia para o hospital hoje. Não, disse eu, firmemente, e depois suspirei. Embora, para ser sincera, eu esteja um pouco preocupada que ele não consiga dar conta sozinho. Nossa, Sofia, repreendeu Camila. Você é boazinha demais, por isso sempre se aproveitam de você. Eles têm um monte de parentes. Podem contratar uma enfermeira. O que vai mudar só porque você não tá lá. Ela tinha razão. Liguei o celular, ignorei todas as mensagens não lidas e escrevi um e-mail para o trabalho. Tirei 3 dias de licença. Se eu decidi me rebelar, tinha que ir até o fim. Na segunda-feira de manhã, fui trabalhar. A agitação habitual do escritório me ajudou a esquecer os problemas familiares por um momento. Na hora do almoço, fui chamada pelo meu chefe de departamento, o Sr. Oliveira. Dona Sofia, o cliente do projeto Horizon, está muito satisfeito. Eles elogiaram especificamente a sua ideia. O Sr. Oliveira sorriu e me ofereceu uma xícara de café. Na próxima avaliação para promoção, suas chances são excelentes. Forcei um sorriso. Obrigada, Sr. Oliveira. Algum problema? Você parece um pouco indisposta, disse ele, perspicaz. Após um momento de hesitação, contei brevemente meu problema familiar. Depois de ouvir, o Sr. Oliveira disse, com significado: Sofia, você é uma das designers mais talentosas que conheço. O trabalho é um campo de batalha, mas às vezes a família também é. Lembre-se, em qualquer situação, você deve se proteger primeiro. De volta à minha mesa, refleti sobre suas palavras. Ele estava certo. Porque no trabalho eu era tão assertiva e eficiente, mas em casa me transformava em um cordeiro submisso? Talvez porque eu desejasse demais o reconhecimento daquela família e no processo perdi a mim mesma. Quando saí do escritório, Bruno já estava esperando na frente do prédio. Ele parecia exausto, com os olhos vermelhos. Sofia, precisamos conversar. Ele pegou minha mão, puxei minha mão. Não há nada para conversar. A mamãe já operou. Sim, ontem. Correu tudo bem. Bruno massageou as têmporas. Quase não dormi esses dias. Sofia, vamos para casa. Para que eu possa continuar sendo a empregada de graça da sua família, sorri cinicamente. Bruno, quero te perguntar uma coisa. Se da próxima vez sua mãe ficar doente e eu não for cuidar dela, o que você vai pensar? Bruno ficou chocado. Ele não esperava que eu fosse tão direta. Bem, isso é outra história. Desta vez, a situação foi especial. A situação de vocês é sempre especial. Cortei. Bruno, estamos casados há 8 anos. Nesses 8 anos, você já me defendeu uma única vez? Quando sua mãe ou sua irmã me atacaram? Você já ficou do meu lado uma única vez? Bruno ficou em silêncio. Vendo seus olhos confusos, de repente me senti exausta. O homem que amei por 8 anos, na verdade, nunca me entendeu. Preciso de tempo para pensar, disse eu, calmamente. Esta noite vou ficar em um hotel. Não me procure. Enquanto eu me afastava, Bruno gritou pelas minhas costas. Sofia, a mamãe disse que se você não for ao hospital, não precisa mais colocar os pés na nossa casa. Não me virei. Apenas levantei a mão e acenei. Agradeça a ela pela sinceridade. No quarto do hotel, tomei um longo banho quente. Pedi o jantar no quarto e o saboreei em silêncio. Sem tarefas domésticas intermináveis, sem reclamações, sem telefonemas de terrorismo moral. A solidão, afinal, podia ser um luxo. O telefone tocou novamente. Número desconhecido. Atendi. Do outro lado, a voz fraca, mas ainda cortante, da minha sogra. Sofia,
Parece que você perdeu completamente o controle. Lembre-se, uma nora ingrata como você não é necessária na família Souza. Respirei fundo. Dona Elvira, é melhor a senhora cuidar da sua saúde. Quanto a eu continuar sendo nora da família Souza, isso é um assunto entre mim e o Bruno. Então a senhora não precisa se preocupar. Desliguei a chamada e adicionei o número à lista de bloqueio. Do lado de fora da janela, as luzes da cidade brilhavam como um mar de estrelas, e meu coração, no silêncio da noite, lentamente se tornava mais forte. O sol atravessou as cortinas do quarto do hotel. Pisquei os olhos e olhei para o celular. 7h30 da manhã. Na tela, 23 chamadas não atendidas e inúmeras mensagens de WhatsApp. Todas de Bruno, sua família e parentes. Massageei as têmporas, coloquei o celular no modo silencioso e o joguei de lado. A água quente do chuveiro limpou o cansaço do meu corpo, mas não conseguiu apagar as imagens que giravam em minha cabeça. O rosto frio da minha sogra, o olhar esquivo de Bruno, a atitude arrogante de sua irmã Renata. Enquanto secava o rosto, percebi que pela primeira vez em 8 anos eu via minha posição neste casamento com clareza. Depois de me vestir, peguei o celular com relutância. A última mensagem de Bruno apareceu. Sofia, mamãe tem alta hoje. Você pode vir ajudar? A família inteira está me cobrando. Sorri cinicamente e digitei a resposta. A mãe é sua, Bruno. Na partilha de bens não teve nada para mim. Então, também não tenho obrigações. Depois de enviar a mensagem, senti um alívio. Saí do hotel, chamei um táxi e fui direto para o escritório. Hoje havia uma apresentação importante para um cliente e eu não tinha tempo para ser perturbada pelo terrorismo moral da família de Bruno. Na sala de reuniões, concentrei-me totalmente na apresentação do conceito publicitário, esquecendo por um momento os problemas familiares. O cliente acenou com a cabeça em aprovação e no final aceitou minha ideia na hora. Após a reunião, o Sr. Oliveira bateu no meu ombro. Dona Sofia, você está em ótima forma. Parece que os problemas domésticos não estão afetando seu trabalho. Sorri em silêncio. Na verdade, aconteceu o contrário. Foi justamente por decidir parar de ser o saco de pancadas na família de Bruno que consegui me concentrar tanto no trabalho. Na hora do almoço, sentei-me sozinha no café do térreo do nosso prédio de escritórios, desfrutando de alguns minutos raros de tranquilidade. De repente, vi uma figura familiar. Ricardo, o marido da Renata, caminhava diretamente em minha direção. Sofia, finalmente te encontrei. Ricardo puxou uma cadeira e sentou-se à minha frente com um sorriso falso. A Renata me pediu para falar com você. Pousei a xícara de café. Se você veio me convencer a cuidar da sua sogra, não perca seu tempo. O sorriso em seu rosto congelou. Não é isso. Somos uma família, por que ser assim? Dona Elvira já está em casa, depois da alta do hospital, e precisa de cuidados. O Bruno sozinho não dá conta. E a irmã dele? Ela não ganhou 2 apartamentos? Cortei. Nosso filho está com febre. Ricardo levantou a mão. Além do mais, cuidar dos mais velhos é obrigação da nora. Levantei-me abruptamente. A xícara de café virou e o líquido marrom se espalhou na toalha de mesa branca. Ricardo, me escute bem. Primeiro, eu não sou a enfermeira particular da sua família. Segundo, como não tive parte na divisão dos bens, não me exige obrigações. Terceiro, diga a Renata que, se ela me perturbar de novo, vou contar a todo mundo como ela desvia dinheiro da empresa. O rosto de Ricardo ficou pálido. De onde você? Vai embora. Peguei minha bolsa e me virei. Ricardo ficou sentado, boquiaberto. Na verdade, eu tinha apenas ouvido por acaso uma conversa telefônica de Renata, mas parecia que meu palpite estava certo. De volta ao escritório, vi uma chamada no celular novamente. Desta vez, de Bruno. Sofia, acabei de sair da casa da mamãe. Podemos conversar? Suspirei e respondi. Às 20 em casa. Depois do trabalho, atrasei deliberadamente minha volta para casa até quase 20. Quando abri a porta, o cheiro de comida invadiu o ambiente. Bruno estava cozinhando. Na mesa, meu estrogonofe favorito, peixe assado e uma garrafa de vinho. Chegou. Bruno apareceu da cozinha com um sorriso forçado. Lave as mãos e vamos jantar. Fiquei de pé perto da mesa, sentindo quão absurda era a situação. Por 8 anos, todos os dias depois do trabalho, eu corria para casa para cozinhar o jantar, e Bruno sempre achou isso normal. Agora que parei de ser obediente, ele mesmo estava cozinhando. O que você quer conversar? Sentei-me, mas não toquei nos talheres. Bruno serviu vinho para mim.
Sofia, eu pensei muito nesses últimos dias. Admito que no assunto dos apartamentos, mamãe agiu de forma pouco sensata. Pouco sensata? Ri cinicamente. Bruno, sua mãe não me considera um ser humano. 8 apartamentos divididos direitinho entre os 3 filhos e de mim, a nora, ela nem se lembrou. É por causa da visão tradicional dela, murmurou ele. Mas o que foi dado a mim também é para você, não é? Peguei o celular e abri uma cópia da matrícula do imóvel no cartório. Veja isso. Seu apartamento de solteiro. Durante 8 anos de casamento, você colocou meu nome na escritura? Bruno ficou em silêncio. Eu continuei. Bruno, vamos ser honestos. Você sabe muito bem como eu tratei sua família nesses 8 anos. Quando sua mãe quebrou a perna, fui eu que cuidei dela. Quando sua irmã deu à luz, tirei licença para ajudá-la. E o resultado? Na hora da partilha eu não era ninguém. Então o que você quer? O tom de Bruno de repente ficou mais duro. Que eu force minha mãe a te dar um apartamento? Você acha que isso é possível? Eu não preciso de um apartamento. Bati na mesa e me levantei. Eu preciso de respeito. Bruno, seja honesto. Sua mãe foi justa comigo? Você já me defendeu uma única vez? Bruno ficou em silêncio, de cabeça baixa, mexendo na comida em seu prato. Vendo sua aparência patética, de repente senti um vazio. Vou arrumar minhas coisas. Vou ficar alguns dias no hotel. Caminhei para o quarto. Bruno pulou e me segurou. Sofia, não. A mamãe acabou de sair do hospital. A família está numa situação complicada. Esse é um problema da sua família. Afastei sua mão. Bruno, vou te dar uma escolha. Ou nos mudamos e vivemos separados da sua família tóxica, ou nos divorciamos. Divórcio? Bruno congelou, como se atingido por um raio. Só por causa de uma coisinha dessas? Não acredito no que estou ouvindo. Bruno, você ainda não entendeu a gravidade do problema. No seu coração, eu sempre serei a número 2, depois da sua mãe e da sua irmã, não é verdade? Enquanto discutíamos, a campainha tocou. Bruno abriu. A voz estridente de Renata soou. Mano, a mamãe me mandou ver se aquela nora ingrata já voltou. Saí para a sala. Renata me viu e sorriu cinicamente. Ah, então já voltou. A mamãe disse: se você não pedir desculpas, não pode mais colocar os pés na casa da família Souza. Renata, disse eu, calmamente, à porta da casa da sua mãe, eu de fato não pisarei mais. Mas a porta desta casa, apontei para o chão, é meu território. Este é meu apartamento de solteira, no meu nome. Agora, por favor, saia daqui. Renata ficou boquiaberta. Ela se virou para Bruno. Mano, sua esposa tá insultando sua irmã assim e você fica aí parado? Bruno ficou parado como uma estátua, sem conseguir dizer uma palavra. Fui até a porta e a abri completamente. Renata, por favor, saia. Ou vou chamar a polícia por invasão de domicílio. O rosto de Renata ficou vermelho de raiva. Mano, olha pra ela. Chega! Gritou Bruno de repente. Renata, vá pra casa. Eu e a Sofia vamos resolver nossos problemas sozinhos. Renata olhou incrédula. Lançando um olhar de ódio em minha direção, ela saiu porta fora. Um silêncio tenso pairou sobre o apartamento. Bruno desabou no sofá e segurou a cabeça. Finalmente você gritou com sua irmã uma vez, disse eu, com sarcasmo. Pena que demorou 8 anos. Naquela noite arrumei uma mala. Bruno ficou na porta do quarto e perguntou com a voz rouca. Você vai mesmo embora? Bruno, fechei o zíper da mala. Eu te dou 3 dias. Ou nos mudamos e vivemos separados, ou nos divorciamos. Decida. Quando saí de casa, o vento noturno do outono estava fresco. Respirei fundo e chamei um táxi. Para onde, moça? Perguntou o motorista. Fiquei momentaneamente confusa. Eu não tinha para onde ir. Camila e sua filha tinham ido para a casa dos pais e ficar em um hotel indefinidamente não era uma opção. Para o escritório, sim, para o escritório, por favor, respondi a primeira coisa que me veio à mente. O táxi deslizava pelas ruas iluminadas. Vendo a paisagem noturna da cidade passar, tomei uma decisão. Eu ia comprar um apartamento para mim. Nos últimos anos, a maior parte do meu salário foi para o orçamento familiar. Agora eu percebia o quão tola tinha sido. Bruno tinha seu apartamento de solteiro. E eu, a idiota, investi todo o meu dinheiro na nossa vida em comum. O prédio do escritório estava escuro, apenas a luz da recepção acesa. Mostrei meu crachá de acesso. O segurança me reconheceu. Dona Sofia trabalhando até tarde? Sim, um assunto urgente. Forcei um sorriso. Subi de elevador para o escritório.
No escritório vazio, liguei meu computador e comecei a verificar minhas economias e os requisitos para um financiamento imobiliário. Os cálculos mostraram que minhas economias eram suficientes para a entrada de um pequeno estúdio. Enquanto olhava os anúncios de imóveis, senti o celular vibrar. Sofia, onde você está? Vamos conversar com calma. Não precisa, cortei-o depois de atender. Daqui a 3 dias eu te ligo. Me diga a sua decisão. Desliguei e continuei olhando os anúncios. Finalmente, me interessei por um pequeno estúdio mobiliado no centro da cidade. Depois de anotar o número do corretor, me espreguicei. Planejava dormir no sofá da área de descanso. Mal ia me deitar quando o telefone tocou novamente. Outro número desconhecido. Hesitante, atendi. Dona Sofia, é você? Soou uma voz feminina que eu não conhecia. Sou a prima do Bruno e Isabela. Ouvi dizer que você ficou ofendida por causa do apartamento e expulsou a Renata de casa. Desliguei imediatamente e bloqueei o número. Mas logo em seguida, uma chamada de outro número desconhecido. Desliguei o celular. Finalmente o mundo ficou em silêncio. Na manhã seguinte, lavei o rosto no banheiro do escritório e comecei a trabalhar imediatamente. Às 10, o Sr. Oliveira entrou na sala. Sofia, você não foi para casa? Sorri amargamente e expliquei a situação brevemente. O Sr. Oliveira ouviu em silêncio e de repente disse: Tem um pequeno estúdio na Avenida Paulista que está vazio. Você pode ficar lá. Considere um bônus da empresa. Sr. Oliveira, o que é isso? Como eu poderia aceitar? Levantei a cabeça, chocada. Não recuse. Graças aos projetos que você acabou de concluir, a empresa teve um lucro enorme, disse ele, acenando com a mão. Naquela mesma tarde, me mudei para o estúdio na Paulista. Embora o apartamento tivesse apenas 60 quadrados, o interior era aconchegante, mas o mais importante era que este era meu espaço pessoal. Tomei um banho quente, deitei na cama estranha, mas confortável, e liguei o celular. Instantaneamente, dezenas de notificações de chamadas não atendidas e mensagens chegaram. Olhando por cima, vi que a maioria era bombardeio de Bruno e seus parentes. Havia também algumas mensagens preocupadas de Camila. Respondi a Camila que estava bem e liguei para o corretor de imóveis, marcando uma visita ao apartamento para o dia seguinte. Depois de fazer tudo isso, respirei fundo. Uma sensação de liberdade há muito esquecida. Era assim que era tomar decisões por mim mesma. Eu estava quase dormindo quando a campainha tocou. Olhando pelo olho mágico, vi Bruno, em suas mãos, um buquê de rosas. Sofia, eu sei que você está aí. Sua voz soou através da porta. Vamos conversar. Encostei-me na porta, meu coração batendo forte. Um relacionamento de 8 anos não era fácil de apagar. Mas eu sabia que se abrisse a porta, toda a minha determinação poderia desaparecer. Bruno, disse eu, sem abrir a porta eu disse que precisava de 3 dias. Só se passou 1. Eu não posso esperar 3 dias. Havia um soluço em sua voz. Sofia, eu não consigo viver sem você. Eu prometo, nós vamos nos mudar. Sim, mordi o lábio, meu coração vacilando. A lógica sussurrava para não acreditar, mas o sentimento queria abrir a porta e abraçá-lo. Vai embora. No final, a lógica venceu. Se você realmente já pensou em tudo, volte daqui a 2 dias. Atrás da porta houve um longo silêncio. Finalmente, ouvi os passos de Bruno se afastando. Deslizei para o chão e chorei convulsivamente. Naquele momento, eu realmente entendi. O casamento não é apenas uma questão de 2 pessoas, mas também de 2 famílias. E quando uma dessas famílias te considera uma estranha, tal casamento está fadado à tragédia. Na manhã do 3º dia, no apartamento do Sr. Oliveira, fui acordada por batidas insistentes na porta. Olhando pelo olho mágico, vi Bruno novamente. Ele tinha olheiras escuras sob os olhos e, em vez de um buquê de rosas, segurava um envelope com documentos. Sofia, por favor, abra. Eu já decidi tudo. Sua voz estava extremamente rouca. Respirei fundo e abri a porta, mas não o convidei a entrar. Fale. Bruno me estendeu o envelope. Esta é uma declaração que escrevi. Nós nos mudamos. Vida separada. Vou colocar seu nome na escritura do nosso apartamento e de agora em diante vou manter distância dos assuntos da minha mãe. Peguei o envelope, tirei o papel e o li atentamente. A declaração afirmava claramente que Bruno mudaria o status de propriedade do apartamento onde morávamos para a propriedade conjunta e prometia não mais se submeter incondicionalmente às exigências de sua mãe. Havia até um ponto.
Se a sogra continuasse a interferir em nossa vida familiar, consideraríamos nos mudar da cidade. Você está falando sério? Olhei para ele. Você percebe o que isso significa? Sua mãe vai fazer um escândalo. Bruno sorriu amargamente. Pensei muito nesses 3 dias. Sofia, não posso te perder. Quanto à mamãe, deixe que o André e a Renata cuidem dela. Sem mim, eles certamente conseguem. Afastei-me, deixando-o entrar. Bruno olhou ao redor e seu olhar parou nos folhetos de imóveis sobre a mesa. Você quer comprar um apartamento? Sim, já encontrei um pequeno estúdio no centro. Respondi, como se nada tivesse acontecido. Eu também preciso pensar em mim. O rosto de Bruno mudou, mas ele não disse nada. Ele se sentou e se mexeu inquieto na cadeira. Sofia, se você não tiver objeções a esta declaração, vamos hoje mesmo ao cartório e cuidar da inclusão do seu nome na matrícula. Olhei em seus olhos fixamente, tentando encontrar o menor traço de dúvida ou mentira, mas tudo o que vi foi cansaço e sinceridade. Talvez desta vez ele realmente tivesse entendido. Tudo bem, finalmente assenti. Mas tenho uma condição. De agora em diante, se sua mãe ficar doente ou acontecer algo, teremos que decidir juntos o que fazer. Você não vai jogar tudo em cima de mim e no Natal vamos comemorar cada um na casa de nossos pais. Não quero mais ser a empregada de graça na sua casa. Bruno, mordendo o lábio, concordou com a cabeça. Então fomos ao cartório e entregamos os documentos para me adicionar como coproprietária na matrícula. Quando saímos do prédio, o sol brilhava intensamente. Bruno segurou minha mão. Vamos para casa. A palavra casa de repente soou tão estranha e ao mesmo tempo familiar. Assenti e fui com ele para nossa casa, mas a paz durou menos de 24 horas. No dia seguinte, domingo, enquanto tomávamos café da manhã, a campainha tocou. Bruno abriu e a voz estridente da minha sogra soou. É isso mesmo, criar um filho para os outros. Arrumou uma esposa e esqueceu da mãe. Pousei o garfo e fui para a sala. Na porta estava Dona Elvira. Com um vestido roxo escuro e o cabelo perfeitamente arrumado, ela não parecia em nada alguém que acabara de sair do hospital. Atrás dela estavam Renata e alguns outros parentes que eu não conhecia, parecendo um pelotão de fuzilamento. Mãe, por que a senhora está aqui? Gaguejou Bruno. Se eu não viesse, você ficaria completamente sob o controle desta raposa. Minha sogra apontou para mim. Ouvi dizer que você colocou o nome dela nos documentos do apartamento. Você enlouqueceu? Esse é o apartamento de solteiro que eu te dei. Cruzei os braços e me apoiei no batente da porta. Dona Elvira, o Bruno colocou meu nome voluntariamente e este é um assunto da nossa família. Pessoas de fora não precisam se intrometer. Pessoas de fora, a voz da minha sogra subiu uma oitava. Eu sou a mãe dele. Quem é você? Mãe, não seja assim. Bruno tentou intervir. Eu e a Sofia já conversamos sobre tudo. De agora em diante, nós... Cale a boca! Minha sogra deu um tapa em Bruno. O som alto fez todos se calarem. Como pude dar à luz um filho tão fraco, seduzido por uma mulher, e agora ela te manipula como quer? Assisti friamente a esta cena. Em meu coração não havia um pingo de pena. Bruno, segurando o rosto, olhou para sua mãe com uma expressão de choque que depois se transformou em raiva crescente. Mãe, isso já é demais. Demais? Minha sogra gritou histericamente. Eu te criei, te comprei um apartamento, te casei, e agora você ousa gritar comigo por causa dessa estranha? Ela de repente tirou uma pilha de papéis da bolsa. Veja isso. Se você não tirar o nome dela, vou tomar de volta os 2 apartamentos que te dei do projeto de incorporação. Bruno pegou os documentos e seu rosto ficou pálido. Aproximei-me e vi que era um acordo de revogação de doação, já autenticado em cartório. Só faltava a assinatura de Bruno. E então, disse minha sogra triunfante, 2 apartamentos ou essa raposa? Escolha. Olhei para Bruno. Gotas de suor apareceram em sua testa. A mão que segurava os documentos tremia. Naquele momento, entendi o que significava ter o coração partido em 1000 pedaços. Bruno, disse eu, calmamente escolha, eu não vou te culpar. Bruno levantou a cabeça. Seu olhar alternava entre mim e sua mãe. O tempo parecia ter parado e cada segundo era uma tortura. Começou Bruno e de repente se virou para sua mãe. Mãe, pode ficar com os apartamentos. Eu escolho a Sofia. A resposta surpreendeu a todos, inclusive a mim. O rosto de minha sogra ficou vermelho de fúria. O quê? O que você disse? Eu disse que escolho minha esposa.
A voz de Bruno tornou-se ainda mais firme. Mãe, desde pequeno, eu sempre fiz o que a senhora disse. Escola, trabalho, casamento, até o plano de ter filhos. Tudo tinha que ser de acordo com o seu cronograma. Mas desta vez, vou tomar a decisão por mim mesmo. Você enlouqueceu? Gritou Renata. São 2 apartamentos, valem milhões. Dinheiro a gente ganha de novo. Bruno segurou minha mão. Mas uma pessoa, quando se perde, não volta mais. Minha sogra tremia de raiva. Ela arrancou os documentos e gritou: Ótimo, ótimo! A partir de hoje não tenho um filho como você. Esses 2 apartamentos vou dar para Renata. Ela me lançou um olhar de ódio. E você, Sofia, não se alegre ainda. Meu filho logo vai se arrepender da sua escolha. Ela se virou e saiu. Renata e os outros parentes correram atrás dela. Do corredor ainda se ouviam os xingamentos histéricos da minha sogra até a porta do elevador se fechar. Depois que a porta se fechou, Bruno desabou no chão, exausto. Aproximei-me e o abracei. Obrigada por me escolher. Bruno enterrou o rosto em meu ombro, sua voz abafada. Sofia, agora eu só tenho você. Naquele momento senti uma mistura de emoção e dor. Bruno finalmente enfrentou sua mãe por mim, mas essa rebelião veio tarde demais e custou caro demais. Naquela noite, dormimos abraçados, como náufragos se agarrando um ao outro no meio de uma tempestade. No meio da noite, acordei e não encontrei Bruno na cama. Fui para a sala e o vi na varanda, fumando. A tela do seu celular brilhava. Era uma mensagem da minha sogra. Amanhã, às 10, te espero em casa. É sua última chance. Voltei para o quarto. Senti que essa guerra ainda não havia acabado. Na manhã seguinte, Bruno me contou honestamente sobre o pedido de sua mãe. Eu não quero ir, disse ele tristemente. Mas de qualquer forma, ela é minha mãe. Sofia, talvez a gente possa ir uma última vez. Vendo este homem hesitante, senti-me exausta. A firmeza de ontem havia evaporado como uma miragem, e ele estava novamente enredado nos laços da obrigação filial e da moralidade. Tudo bem, vamos, concordei inesperadamente, mas com uma condição. Enquanto estivermos lá, você só vai me ouvir e não vai dizer uma única palavra. Bruno, após hesitar, assentiu. Exatamente às 10 já, tocamos a campainha do apartamento da minha sogra. A porta foi aberta por Renata, que nos olhou com um ar de vitória. Mãe, eles chegaram. Minha sogra estava sentada na poltrona da sala de estar como uma imperatriz esperando seus súditos. No apartamento haviam 5 ou 6 outros parentes. A atmosfera era de um tribunal. Sentem-se, disse ela arrogantemente. Não me movi. Fiquei de pé no meio da sala e olhei ao redor. Então fitei diretamente os olhos da minha sogra. Dona Elvira, ouvi dizer que a senhora nos deu uma última chance. É verdade? É verdade, ela sorriu cinicamente. Se o Bruno assinar essa declaração devolvendo o apartamento para sua propriedade exclusiva e você escrever uma carta garantindo que respeitará sua sogra, então os apartamentos continuarão sendo dele. Peguei a declaração e ali por cima, quase ri. Além da exigência de cancelar meu direito de propriedade, havia cerca de 10 outras condições humilhantes. Eu deveria me submeter incondicionalmente à minha sogra. Todo o Natal deveria ser na casa deles, e até o planejamento da gravidez precisaria da aprovação dela. Dona Elvira, coloquei a declaração sobre a mesa, parece que a senhora entendeu errado. O quê? Ela franziu a testa. Não é a senhora que está nos dando uma chance, sorri. Somos nós que estamos dando uma chance à senhora. A sala de estar ficou em silêncio. Todos, incluindo Bruno, me olhavam com os olhos arregalados. A senhora tem 3 filhos e 8 apartamentos. Em teoria, sua velhice deveria ser muito feliz, continuei calmamente. Mas sabe por que seu filho mais velho não a visita há anos? Por que sua filha só está de olho nos seus apartamentos? Por que o Bruno, aos 35 anos, ainda como uma criança que não se tornou independente? O rosto de minha sogra começou a ficar azul. O quê? O que você está falando? Por que a senhora estragou seus filhos com dinheiro e desejo de controle? Continuei impiedosamente. A senhora pensa que, segurando o patrimônio, pode segurar o coração deles também? Olha ao seu redor. Além desses parentes que esperam as migalhas da sua mesa, o que a senhora tem? Fora! Minha sogra pulou e me apontou com o dedo trêmulo. Bruno, você vai ficar parado vendo sua mãe ser insultada? Bruno quis dizer algo, mas lembrando do nosso acordo, fechou a boca novamente. Bruno, vamos embora, virei-me para a porta. Ah, sim, dona Elvira, quase esqueci, estou grávida. Mas não se preocupe,
Seu neto não terá nada a ver com a senhora. Essas palavras explodiram na sala de estar como uma bomba. A expressão de minha sogra mudou de raiva para choque e depois para uma mistura indescritível de emoções. Bruno congelou no lugar. Puxei-o para fora do apartamento antes que ele se recuperasse. No elevador, Bruno finalmente caiu em si. Sofia, você está mesmo grávida? Sim, confirmei na semana passada, respondi calmamente. Queria te contar quando as coisas se acalmassem. Mas por que você contou para minha mãe? Seu rosto mostrava uma mistura de choque, alegria e confusão. Olhei para os números mudando no painel do elevador. Eu queria que ela entendesse que há coisas mais importantes na vida do que apartamentos. Mas infelizmente ela nunca vai entender isso. Quando saímos do saguão, o sol nos iluminou. Bruno de repente me abraçou e chorou como uma criança. Eu, UVCP, acariciei suas costas. Em meu coração não havia apenas alegria, mas também sentimentos confusos. Esta criança veio em um momento muito inoportuno. Nosso casamento ainda estava por um fio e o futuro era incerto. Voltando para casa, o telefone de Bruno não parava de tocar. Era sua mãe. Ele olhou para mim e desligou o telefone. Sofia, ele segurou minha mão. A partir de hoje, para mim, só existe você e nosso filho. Eu vou ser um bom marido e um bom pai. Assente, mas não acreditei completamente nele. 8 anos de casamento me ensinaram que a natureza humana não muda facilmente. Mas pelo bem da pequena vida dentro de mim, decidi dar a este casamento mais uma chance. À noite, Camila ligou. Depois de ouvir minha história, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Sofia, você pensou bem? O Bruno está realmente arrependido ou é só porque ele sabe que você está grávida? Olhei para a sala de estar. Bruno estava desajeitadamente preparando o jantar na cozinha, sem habilidade, mas se esforçando. Não sei, respondi honestamente, mas por esta criança vou tentar. E o seu trabalho? Perguntou Camila. Você ia ser promovida. A gravidez pode afetar sua carreira. A pergunta me atingiu como uma agulha. É verdade. Minha carreira estava decolando. E agora gravidez e parto. Vou resolver os problemas conforme eles aparecerem, suspirei. Ah, sim, amanhã me acompanhe na ultrassonografia, claro. Depois de desligar, aproximei-me da cozinha. Bruno, franzindo a testa, olhava um livro de receitas. Da panela vinha um cheiro de queimado. Vendo suas costas desajeitadas, de repente senti pena. Este homem de 35 anos viveu sob o controle de sua mãe. Ele conseguiria aprender a ser independente? E que futuro aguardava nosso filho? O resultado da ultrassonografia confirmou que eu estava grávida de 6 semanas. Saindo da clínica, Camila segurou minha mão com força. Olhei para o pequeno ponto borrado na foto. Quando você vai contar ao Bruno? Perguntou Camila. Já contei ontem à noite. Sorri amargamente, guardando o resultado da ultrassonografia na bolsa. Ele ficou feliz como uma criança e logo mandou uma mensagem para a mãe. Camila parou de repente. Sua sogra sabe? Assenti. O Bruno disse que depois de ouvir a notícia, a atitude da mãe dele mudou 180 graus. Chorou, pediu para vir me ver. Camila revirou os olhos. Claro, os apartamentos não deram certo. Agora estão jogando a carta do laço de sangue. E qual é o seu plano? Não vou encontrá-la, disse eu firmemente. Eu a conheço bem demais, agora ela vai fingir que é boazinha. Mas assim que a criança nascer, ela vai começar a se meter em tudo, do nome à educação. De volta ao escritório, encontrei uma garrafa térmica e um bilhete na minha mesa. Bruno tinha enviado uma sopa nutritiva para gestantes. No bilhete, havia instruções detalhadas e horários. No passado, eu só podia sonhar com esse tipo de atenção. Parece que a chegada desta criança realmente o mudou. Na hora do almoço, fui chamada pelo Sr. Oliveira. Dona Sofia, como estão as coisas? O projeto Horizon. Não se preocupe, Sr. Oliveira, assegurei-lhe rapidamente. A gravidez não vai afetar o trabalho. Vou concluir este projeto até o fim. Não estou falando sobre isso, disse ele. A empresa valoriza muito você e estamos preparando sua nomeação para diretora de criação. Mas, considerando sua condição, meu coração disparou. Aí está, a gravidez se tornando um obstáculo na carreira. Eu entendo a posição da empresa. Tentei falar o mais calmamente possível, mas posso garantir que antes da licença maternidade,
vou concluir a transição de todos os projetos importantes e durante a licença posso lidar com questões urgentes remotamente. O Sr. Oliveira pensou por um momento. Vamos fazer o seguinte. Assuma o projeto de rebranding do próximo mês. Se o resultado for bom, o cargo de diretora de criação continuará sendo seu. Saindo de sua sala, acariciei minha barriga. Sentimentos confusos. Esta criança, ainda não nascida, já estava começando a mudar minha vida. Quando saí do trabalho, Bruno já estava esperando na frente do prédio com um buquê de lírios. Meus colegas de trabalho olhavam com inveja, mas eu me sentia um pouco desconfortável. Gestos ostensivos como esse pareciam uma tentativa de encobrir a culpa. O médico disse que o bebê está bem? Perguntou Bruno, impaciente, assim que entrei no carro. Sim, tudo normal, respondi secamente e mudei de assunto. E a sua mãe? O rosto de Bruno ficou tenso por um momento. Ela quer jantar com você. Disse que quer pedir desculpas pessoalmente. Sorri cinicamente. Não precisa. Dona Elvira não quer me ver, mas sim o neto dela na minha barriga. Sofia, disse Bruno, envergonhado. A mamãe já é idosa, tem uma visão antiquada. Mas, de qualquer forma, ela é a avó do nosso filho. Bruno, cortei. Vamos fazer um acordo. Tudo que diz respeito ao nosso filho, nós decidimos sozinhos, sem a interferência da sua mãe. Se você não conseguir cumprir, eu vou direto para uma clínica e faço um aborto. O rosto de Bruno ficou pálido, suas mãos no volante tremiam. Não fale assim. Eu prometo. O que você disser, eu prometo. Vendo sua expressão aterrorizada, percebi que tinha exagerado. Mas a dura realidade era que se Bruno não se libertasse do controle de sua mãe, depois que a criança nascesse, enfrentaríamos muito mais sofrimento. Voltando para casa, vi uma pilha de artigos de bebê na porta. Carrinho, mamadeiras, roupas de grávida, tudo de marcas caras. Foi a mamãe que mandou, explicou Bruno sem graça. Ela não sabia do que você gosta, então comprou um pouco de tudo. Olhei para os presentes caros, mas meu coração estava vazio. Minha sogra estava tentando comprar meu perdão com dinheiro, assim como controlava seus filhos com apartamentos. Devolva, disse eu friamente, ou doe para um orfanato. Bruno quis argumentar, mas finalmente assentiu. Naquela noite, me revirei na cama. A mudança de Bruno era sincera ou apenas por causa da criança? Se ele voltasse a ficar do lado da mãe, o que eu faria? O dia seguinte era sábado. Bruno não estava em casa desde a manhã. Na mesa, um bilhete dizendo que ele tinha saído para resolver um assunto. Enquanto eu pesquisava informações sobre gravidez, a campainha tocou. Pelo olho mágico, vi minha sogra com sacolas enormes. Prendi a respiração e não fiz barulho. Após a terceira campainha, o telefone tocou. Era minha sogra. Rejeitei a chamada e desliguei. À tarde, Bruno voltou. Seu rosto não estava bom. A mamãe disse que você não abriu a porta para ela. Eu não a convidei, respondi sem levantar a cabeça, continuando a ler. Sofia! Bruno sentou-se à minha frente. Eu sei que você odeia minha mãe, mas, de qualquer forma, ela é mais velha e agora está sinceramente querendo fazer as pazes. Bruno, fechei o livro. Sabe por que não quero encontrá-la? Porque conheço bem demais seus métodos. Agora ela vai fingir que é um cordeiro, mas assim que a criança nascer, ela vai começar a se meter em tudo, do nome à educação. E nessa hora, de que lado você vai ficar? Bruno ficou em silêncio. Esse silêncio me desesperou mais do que qualquer resposta. Precisamos de terapia de casal, disse eu, de repente. O quê? Bruno ficou chocado. Psicólogo, terapeuta de casal, expliquei calmamente. Se você quer manter este casamento, esta é uma condição obrigatória. Bruno franziu a testa. É tão sério assim? Não podemos resolver nossos problemas sozinhos? Em 8 anos não conseguimos. Sorri cinicamente. E agora vamos ter um filho. E não quero mais adiar. Sob minha insistência, Bruno concordou relutantemente em tentar. Através de um amigo, encontrei uma psicóloga de família experiente. A primeira sessão foi marcada para a próxima quarta-feira. O resto do fim de semana passamos em uma atmosfera de guerra fria. Bruno era muito diligente em todas as tarefas domésticas, mas sempre parecia querer dizer algo, hesitando. Eu mantive distância deliberadamente, construindo uma parede invisível. Na segunda-feira, a caminho do escritório, uma garota da recepção me parou. Dona Sofia, ontem uma senhora idosa veio e esperou pela senhora o dia todo. Meu coração disparou. Ela usava um vestido roxo, falava de forma ríspida. A garota assentiu. Disse que era sua sogra
e que tinha um assunto urgente. Imediatamente liguei para a segurança do prédio e pedi para reforçar a vigilância e proibir a entrada da minha sogra. Também escrevi um e-mail para o Sr. Oliveira, explicando a situação brevemente e pedindo sua compreensão. Ele respondeu quase instantaneamente. A segurança já foi informada. A propósito, a resposta do cliente ao projeto de rebranding foi excelente. O cargo de diretora de criação está quase em suas mãos, então continue assim. Essa foi talvez a única boa notícia nos últimos tempos. Acariciei minha barriga ainda lisa, prometendo a mim mesma que manteria esse cargo. Aconteça o que acontecer, a independência financeira era meu escudo mais seguro. Na quarta-feira à tarde, eu e Bruno, como combinado, fomos ao centro de atendimento psicológico. A psicóloga se chamava Joana Albuquerque, uma mulher de cerca de 50 anos. Seu olhar era gentil, mas penetrante. Certo, com que problema vocês vieram até mim? Ela foi direto ao ponto. Bruno começou primeiro. Sentimos que há um pequeno problema de comunicação. Não, cortei. Há uma séria desigualdade em nosso casamento e este homem não consegue se libertar do controle de sua família. Na hora seguinte, guiada pelas perguntas da Joana contei em detalhes os 8 anos de humilhação. As reclamações da minha sogra, a fraqueza de Bruno, a história recente do escândalo dos apartamentos. Quando cheguei à parte em que fiquei deitada sozinha na mesa de cirurgia durante o aborto, não consegui conter as lágrimas. Bruno estava sentado ao meu lado, seu rosto ficando cada vez mais sombrio. Você nunca me contou isso. Eu contei. Você é que nunca ouviu com atenção. Enxuguei as lágrimas. No seu coração, os sentimentos da sua mãe sempre foram mais importantes que os meus. Adra. Joana observou-o atentamente. Senhor Bruno, parece que você tem um forte complexo de filho da mamãe. Pode me falar sobre sua relação com sua mãe? O rosto de Bruno ficou complicado. Meu pai morreu cedo e minha mãe criou nós 3 sozinha, com muita dificuldade. Desde pequenos fomos ensinados a ser obedientes, a ouvir a mãe. Mesmo que as palavras dela machuquem sua esposa, perguntou a psicóloga. Bruno ficou em silêncio. No final da sessão, Joana sugeriu que viéssemos toda semana e deu a Bruno um dever de casa. Anotar seus sentimentos toda vez que sua mãe interferisse na vida familiar deles. Saindo do centro, Bruno estava claramente de mau humor. Pagar caro só para ouvir que eu tenho um problema. Reconhecer o problema é o primeiro passo para resolvê-lo, disse eu, calmamente. Bruno, a terapia não é uma cura milagrosa, mas pelo menos nos dá uma plataforma para o diálogo. Ele não disse mais nada, mas sua testa franzida mostrava que a sessão havia afetado. Naquela noite, minha sogra ligou novamente. Bruno olhou para mim e de repente ligou viva voz. Bruno, este fim de semana é o aniversário de morte do seu pai. A família toda vai ao cemitério. Então, traga sua Sofia e venha. E aproveitamos para conversar sobre essa criança. A voz da minha sogra soou pelo alto-falante. Levantei uma sobrancelha e olhei para Bruno, dizendo com os lábios. Decida você mesmo. Bruno respirou fundo. Mãe, nós vamos ao cemitério, mas os assuntos relacionados à criança nós decidiremos sozinhos. Do outro lado da linha, houve um silêncio de alguns segundos. Como assim, sozinhos? É meu neto. Já preparei os nomes. Se for menino, Miguel. Se for menina, Luísa. Mãe, cortou Bruno, o nome da criança. Eu e a Sofia vamos escolher. A senhora não precisa se preocupar com isso. Você. A voz de minha sogra tremeu. Você foi completamente influenciado por essa mulher. Escute aqui, se você não vier com ela, eu vou. Vai o quê, mãe? Perguntou Bruno de repente. Seu tom era tão firme que eu nunca o tinha ouvido assim. Tomar os apartamentos de volta de novo? Mãe, eu já decidi. Dinheiro e moradia não são tudo. A Sofia e esta criança são mais importantes para mim agora. Ele desligou a chamada. Nós nos olhamos, ambos chocados com essa rebelião súbita. Muito bem, elogiei, em voz baixa. Bruno sorriu amargamente e balançou a cabeça. A psicóloga estava certa. Eu vivi a vida toda na sombra da minha mãe. Sofia, me dê um tempo, eu vou mudar. Naquela noite, Bruno pegou um álbum de fotos antigo e me mostrou fotos de sua infância. Uma delas me chamou a atenção. O pequeno Bruno estava de pé em um canto, enquanto sua mãe abraçava radiantemente seu irmão mais velho. O André, comentei. Mamãe sempre gostou mais do André. Bruno assentiu. O André era inteligente, ia bem na escola. Desde pequeno, era o orgulho da mamãe.
Já eu era um pouco desajeitado, então tentava ganhar a atenção dela sendo obediente. Naquele momento, comecei a entender Bruno. Sua fraqueza e submissão eram apenas a maneira de uma criança mal amada de conseguir atenção. Bruno, segurei sua mão. Nosso filho terá o mesmo amor de nós dois. Seus olhos ficaram vermelhos. Ele assentiu e encostou minha mão em seu rosto. Foi a primeira vez em muito tempo que realmente nos entendemos. Mas os dias de paz não duraram muito. Na sexta-feira à tarde, enquanto eu estava em uma reunião, uma garota da recepção entrou correndo na sala. Dona Sofia tem um problema. Uma senhora idosa trouxe repórteres e está fazendo um escândalo no saguão. Diz que quer expor a nora ingrata. Meu coração disparou. Eu sabia exatamente quem era. Através da parede de vidro da sala de reuniões, vi uma multidão no saguão e o inconfundível vestido roxo da minha sogra se destacando. Ao lado dela, alguns repórteres com câmeras. A reunião está suspensa, disse eu aos meus colegas, pegando o telefone e ligando para a segurança. Aqui é Sofia Souza. Há uma confusão no saguão. Chamem a polícia imediatamente e guardem as imagens das câmeras de segurança. Depois de desligar, enviei uma mensagem para Bruno. Sua mãe veio ao meu escritório com repórteres. Resolva. Em seguida, ajeitei a gola da minha blusa e caminhei com confiança para o elevador. Desta vez, eu não iria me esconder nem recuar. Se minha sogra queria a guerra, eu lhe daria uma lição que ela nunca esqueceria. Enquanto o elevador descia, meu cérebro trabalhava a todo vapor. Minha sogra estava fazendo um escândalo no meu local de trabalho para me pressionar através da opinião pública e me forçar a ceder. Mas ela não sabia de uma coisa. Depois de 8 anos, eu não era mais a jovem nora que podia ser intimidada. A porta do elevador se abriu e ouvi a voz estridente da minha sogra. Eu, uma idosa. A nora, além de ingrata, ainda incita meu filho contra a própria mãe. Senhores e senhoras, onde já se viu uma coisa dessas? O saguão estava cheio de funcionários e visitantes curiosos. 2 seguranças estavam parados, sem saber o que fazer. Minha sogra, com seu vestido roxo vibrante e lágrimas nos olhos, falava ao microfone de uma repórter. Ao lado dela, Renata segurava nossa foto de casamento. Um verdadeiro drama. Dona Elvira atravessei a multidão, minha voz soando extremamente calma. Que espetáculo a senhora está montando aqui? Minha sogra me viu e imediatamente mudou de papel, correndo em minha direção, tentando se ajoelhar. Sofia, perdoe esta velha. Não me proíba de ver o Bruno. Dei um passo para trás, evitando seu gesto teatral. Ela quase caiu. A repórter imediatamente apontou o microfone para mim. Dona Sofia, sua sogra alega que a senhora proíbe de ver o filho e ameaça tirar seu neto, ainda não nascido. Qual o seu comentário? Sussurros se espalharam pela multidão. Alguns colegas de trabalho me olhavam com julgamento. Respirei fundo e tirei o celular da bolsa. Senhorita repórter, antes de publicar qualquer notícia, por favor, ouça isto. Toquei uma gravação de áudio. A voz estridente da minha sogra encheu o saguão. Se você não tirar o nome dela, vou tomar de volta os 2 apartamentos. A partir de hoje, não tenho um filho como você. Quando a gravação terminou, o saguão ficou em silêncio. O rosto de minha sogra mudou de cor. Vermelho, branco, azul. Isso é uma montagem! Gaguejou ela. É mesmo. Toquei um vídeo. Na tela, Renata apareceu gritando na porta do nosso apartamento. A mamãe disse: se você não pedir desculpas, não pode mais colocar os pés na casa da família Souza. A expressão da repórter tornou-se ambígua. Ela lentamente abaixou o microfone. Olhei ao redor e elevei a voz. Colegas, desculpem interromper seu tempo. Esta mulher é a mãe do meu marido. Como eu não permito que ela interfira em nossa vida familiar e na educação futura de nosso filho, ela veio aqui fazer um escândalo. Virei-me para minha sogra e disse cada palavra claramente. Dona Elvira, escute bem. Primeiro, eu e o Bruno somos marido e mulher legalmente. A senhora não precisa se intrometer em nossos assuntos. Segundo, como educar meu filho, decidiremos eu e o pai dele. Terceiro, se a senhora continuar me perseguindo no trabalho e na vida pessoal, serei forçada a tomar medidas legais. Minha sogra ficou boquiaberta, mas depois voltou a chorar. Vejam, gente, é assim que as noras de hoje em dia oprimem os mais velhos. Naquele momento, a porta do elevador se abriu novamente e Bruno saiu correndo, ofegante. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Vendo seu filho, minha sogra mudou de alvo imediatamente e correu em sua direção. Bruno,
Meu filho, mamãe estava com tanta saudade, mas essa cobra não nos deixa nos ver. Bruno congelou. Seu olhar alternava entre mim e sua mãe. Estava claro que ele estava confuso. O reflexo condicionado de anos exigia que ele acalmasse sua mãe, mas sua recente conscientização lhe dizia o quão tolo isso era. Mãe, ele finalmente disse, sua voz baixa, mas firme. Isso já é demais. Vir ao escritório da Sofia e fazer um escândalo. A senhora não pensou nos sentimentos dela? O choro da minha sogra parou. Ela olhou para o filho, incrédula. Você agora a está defendendo? Não estou defendendo. Estou falando os fatos. Bruno se desvencilhou do abraço dela. A Sofia é minha esposa e está grávida. Se algo acontecer a ela ou ao nosso filho por causa deste escândalo. Que filho? De repente, minha sogra riu cinicamente. Quem sabe se é sangue da família Souza? Sempre chega tarde do trabalho. Parê, rugiu Bruno. Sua voz ecoou por todo o saguão. Mãe, se a senhora insultar a Sofia mais uma vez, eu não quero mais saber da senhora. A explosão chocou a todos, inclusive a mim. Bruno, desafiando abertamente sua mãe. Isso nunca havia acontecido antes. Minha sogra ficou parada como se atingida por um raio sem conseguir dizer uma palavra. Renata correu até ela, lançando-nos um olhar de ódio. Mano, você enlouqueceu? Como pode tratar a mamãe assim? Renata, interrompe friamente. Você realmente acha que ninguém vai descobrir sobre o seu desvio de dinheiro da empresa? O rosto de Renata ficou pálido. Ela puxou minha sogra em direção à saída. Mãe, vamos embora. Não adianta falar com gente ingrata. A repórter e o cinegrafista se entreolharam. Não esperavam uma reviravolta dessas. Aproximei-me e dei meu cartão de visita. Se precisar de material adicional, entre em contato. Tenho gravações de áudio e vídeo de 8 anos de insultos da minha sogra, além de provas de suas ameaças de tomar propriedades. A repórter pegou o cartão sem jeito e saiu apressada. Os curiosos também começaram a se dispersar. Alguns colegas, ao passar, me fizeram um sinal de positivo com o polegar. Bruno, como um balão murcho, desabou no sofá do saguão e segurou a cabeça. Meu Deus, o que eu fiz? Você fez a coisa certa. Sentei-me ao lado dele. Foi a primeira vez que te vi como um homem. Ele levantou a cabeça, com os olhos vermelhos. Sofia? Eu simplesmente não aguentava mais. Como a mamãe pôde fazer isso? Vir ao seu local de trabalho? Porque ela sabia que era o golpe mais doloroso para mim. Sorri amargamente. O trabalho é minha última fortaleza. Ela atacou meu ponto mais fraco. Naquele momento, do seu elevador particular, o Sr. Oliveira saiu. Ele franziu a testa ao ver a bagunça no saguão. Dona Sofia, o que aconteceu? Levantei-me apressadamente, pedi desculpas e expliquei a situação brevemente. Para minha surpresa, ele não ficou bravo, mas bateu no meu ombro. Você lidou bem com isso. A propósito, sua portaria de nomeação como diretora de criação já foi assinada. Será anunciada na próxima semana. Essa notícia apagou os resquícios do mau gosto do escândalo da manhã. De volta ao escritório, colegas vieram expressar seu apoio. Acontece que a atitude da minha sogra não apenas não prejudicou minha reputação, mas também gerou mais simpatia. Depois do trabalho, eu e Bruno jantamos em um restaurante tranquilo. Depois do incidente de hoje, ambos estávamos exaustos. Sofia, disse Bruno de repente, mexendo o café, eu quero me mudar. Vamos sair desta cidade. Olhei para ele chocada. Você tá falando sério? Ele assentiu. Se a mamãe continuar assim, nunca teremos paz. Quero começar tudo de novo. Só nós dois. Ele olhou para minha barriga gentilmente. Não, nós três. A oferta me tocou. Ir embora, fugir do controle da minha sogra, começar tudo de novo em um lugar onde ninguém nos conhecesse. Mas as questões práticas surgiram imediatamente. E o meu trabalho? Acabei de ser promovida. E a casa, o financiamento, o futuro da criança? Eu posso pedir transferência, disse Bruno, esperançoso. A empresa tem filiais em outras cidades. O apartamento podemos alugar. Vendo seus olhos cheios de esperança, não consegui recusar de imediato. Vou pensar. É um passo sério. Voltando para casa, para nossa surpresa, encontramos uma pilha de presentes na porta. Artigos de bebê, alimentos para gestantes, até colares e pulseiras de ouro. Sem remetente, mas era óbvio quem tinha enviado. Bruno me olhou sem graça. O que fazemos com isso? Devolva, sem dúvida, disse eu. Bruno, sua mãe fez um escândalo no meu escritório hoje e à noite manda presentes. Sabe o que é isso? É o chicote e o doce. Eu não vou cair nessa. Bruno suspirou, mas obedeceu.
juntando tudo e levando para o porteiro, pedindo para devolver a sua mãe. Antes de dormir, o celular de Bruno foi inundado de mensagens. Ele as olhou e seu rosto ficou sombrio. Mamãe escreveu um post longo no grupo da família, dizendo que estamos oprimindo os mais velhos, que estou sob o controle da esposa. Aproximei-me. O grupo estava em polvorosa, com insultos por toda parte. O mais absurdo era minha sogra alegando que eu tinha feito um feitiço para o Bruno. Saia desse grupo, sugeri. Com parentes tóxicos assim, é melhor cortar os laços de vez. Bruno, após hesitar, apertou o botão sair do grupo. Alguns minutos depois, seu telefone começou a ser bombardeado de ligações de parentes. Desligue. Peguei o telefone dele e desliguei. Esta noite precisamos de um bom descanso. O dia seguinte era sábado. Planejávamos fazer o exame de rotina, mas bem cedo a campainha tocou. Pelo olho mágico, vi Mariana, a esposa do irmão mais velho de Bruno. Bruno, eu sei que você está em casa. Ela batia na porta. Bruno olhou para mim. Eu dei de ombros. Seus parentes resolva você. Ele respirou fundo e abriu a porta, mas não a convidou a entrar. Mariana, o que foi? Mariana gritou da porta. Bruno, você tem consciência? A mamãe foi para o hospital por sua causa, teve uma crise hipertensiva e você é o único da família inteira que não foi. Você é humano? O rosto de Bruno mudou. A mamãe no hospital? Por quê? A pressão dela subiu, ela desmaiou. Foi levada de ambulância ontem à noite. Mariana me olhou com ódio. É tudo culpa de vocês. Observei friamente. Em meu coração não havia uma gota de simpatia. O truque da saúde da minha sogra já era muito batido. Com certeza era mais uma manipulação. É grave? Em que hospital? Bruno, como esperado, mordeu a isca. No Hospital Medistra, quarto 608, disse Mariana, lançando-me um olhar desafiador. Vai levar sua esposinha junto? Eu ia dizer algo, mas Bruno me antecipou. Vou sozinho. A Sofia tá grávida. Precisa descansar. Essa resposta me surpreendeu um pouco. Bruno se virou para mim. Vou dar uma olhada rápida e volto logo. Não se preocupe, assenti, seguindo-o com o olhar. Minha sogra estava realmente doente ou apenas fingindo. Mas pelo menos desta vez, Bruno não me arrastou junto. Já era um progresso. Sozinha, pesquisei informações sobre gravidez e liguei para Camila, contando os acontecimentos de ontem. Camila ficou radiante, mas me alertou para ter cuidado. Uma sogra encurralada poderia fazer qualquer coisa. Perto do almoço, Bruno voltou. Seu rosto estava complicado. A mamãe está mesmo no hospital, mas não tão grave quanto a Mariana disse. O médico disse que foi uma crise hipertensiva leve, vai ficar em observação por alguns dias e depois pode ir para casa. E então perguntei, calmamente. Ela chorou, reclamou do quão ingrata você é e exigiu que eu me divorciasse de você. Bruno sorriu amargamente. Mais ou menos isso. Mas eu disse que não vou me divorciar e não vou mais deixar lá interferir em nossas vidas. Então ela jogou um copo de água em mim. Bruno mostrou a mancha molhada em sua camisa e disse que não tem um filho como eu. Aproximei-me e o abracei. Arrependido? Um pouco triste, mas não arrependido. Ele me abraçou de volta. Sofia, agora eu percebo. Minha vida é minha. Não posso viver para sempre na sombra da minha mãe. Naquele momento vi que Bruno estava realmente começando a amadurecer. À tarde fomos para o exame de rotina. A ultrassonografia mostrou que o feto estava se desenvolvendo bem. O coração batia. Vendo o ponto pulsante na tela, ambos choramos. Vamos ser pais, Bruno acariciou a tela. Sua voz tremia. Saindo da clínica, encontramos uma pessoa inesperada no corredor. Renata. Ela estava sentada sozinha em um banco em frente à sala de ginecologia. Seu rosto estava pálido. Bruno também a viu. Renata, o que você está fazendo aqui? Renata levantou a cabeça e nos viu, ficando confusa. Estou acompanhando uma amiga, mas seu olhar estava fixo na placa da porta da sala. Clínica de aborto. Bruno também percebeu. Seu rosto ficou tenso. Você está grávida e quer abortar? Renata de repente começou a chorar. O Ricardo, ele me traiu. Vou me divorciar dele. Não posso ter este filho. Eu e Bruno nos olhamos. Não esperávamos testemunhar um segredo de família como este. Finalmente, Bruno suspirou e sentou-se ao lado da irmã. Quer que eu te acompanhe? Renata chorou ainda mais, balançando a cabeça desesperadamente. Só não conte para a mamãe. Ela me mata.
Vendo os dois irmãos, senti uma ironia. A filha favorita da minha sogra estava se preparando secretamente para um aborto, enquanto o filho que ela odiava estava consertando sua vida familiar e se preparando para receber um novo membro. O destino, às vezes, é muito irônico. No caminho de volta, Bruno ficou em silêncio. Só quando estávamos perto de casa, ele disse de repente: Sofia, eu decidi. Vou pedir a transferência. Vamos embora. Virei-me para ele. Seu olhar estava mais determinado do que nunca. Me dê uma semana para pensar, disse eu, em voz baixa. Preciso considerar tudo. O trabalho, o futuro da criança. Naquela noite, me revirei na cama. Ir embora significava abrir mão da promoção. Ficar significava enfrentar os ataques intermináveis da minha sogra. E mais importante, Bruno conseguiria realmente se livrar da influência de sua mãe ou era apenas um impulso momentâneo? Enquanto pensava, o celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Uma foto de Bruno ajoelhado ao lado da cama de sua mãe, enquanto ela sorria satisfeita. O texto dizia: Você realmente acha que ele vai deixar a mãe por você? Não sonhe. Olhei para a foto por um longo tempo e em seguida a apaguei calmamente. Quem quer que a tenha enviado, o objetivo era um só: semear a discórdia. Mas agora eu não seria afetada por coisas triviais como essa. Na manhã seguinte, entreguei ao Sr. Oliveira um plano detalhado de trabalho remoto, provando que eu poderia executar as tarefas de diretora de criação mesmo após me mudar de cidade. O Sr. Oliveira pensou por um dia e finalmente aprovou meu pedido, com a condição de que eu viesse ao escritório uma vez por mês para relatórios. Quando contei a notícia a Bruno, ele ficou tão feliz que me levantou e me girou no ar. Que ótimo! Eu também já fiz meu pedido. Na filial, por coincidência, abriu uma vaga de gerente regional, o salário é até maior. Vendo seu entusiasmo, minha última dúvida desapareceu. Talvez ir embora fosse mesmo a melhor opção. Mas, justamente quando nos preparávamos para começar uma nova vida, o destino nos deu um golpe cruel. O processo de transferência corria bem. Decidimos que nos mudaríamos no próximo mês. Comecei a arrumar minhas coisas no escritório, organizando documentos importantes em pastas. Ao limpar a gaveta debaixo da mesa, um pedaço de papel amarelado caiu de uma das pastas. Nele estavam escritos números ilegíveis. Parecia um número de telefone, mas sem código de área. Tentei lembrar de onde tinha vindo, mas não consegui. Intuitivamente, guardei-o na carteira. No fim de semana, chamamos um avaliador de uma empresa de mudanças. Enquanto empacotávamos as coisas, a campainha tocou. Pelo olho mágico vi Renata. Ela parecia mais exausta do que no hospital. Seus olhos estavam inchados. Sua antiga arrogância não existia mais. Bruno abriu a porta e Renata o abraçou, chorando. Mano, aquele Ricardo quer se divorciar de mim. Ele levou a amante para nossa casa. Bruno olhou para mim sem jeito e se desvencilhou da irmã. Entre. Conte. Renata entrou cambaleando na sala de estar e parou, chocada ao ver o apartamento cheio de caixas. Vocês vão mesmo se mudar no próximo mês. Bruno serviu um copo de água para ela. Conte o que aconteceu. Renata, soluçando, contou sua história. A traição do marido, a traição de sua família, a divisão dos bens. No final, ela de repente segurou a mão de Bruno. Mano, os 2 apartamentos que a mamãe me prometeu, agora ela quer tomar de volta. E é a única coisa que eu tenho. Eu e Bruno nos olhamos. Então, a ameaça da minha sogra não era um blefe. Por que ela quer tomar de volta? Perguntou Bruno. Porque eu não a obedeci. O olhar de Renata era inquieto. Eu disse que ia me divorciar e a mamãe considera o divórcio uma vergonha para a família. E se eu não o deixar sem nada, ela não vai me dar os apartamentos. Sorri cinicamente. Então, por causa da reputação, ela está disposta a sacrificar o bem-estar da própria filha. Renata me olhou com mágoa, mas surpreendentemente não retrucou. Parece que este golpe a fez pensar muito. Mano, me ajude, por favor. A mamãe sempre te ouve. Bruno sorriu amargamente. Você me superestima. A mamãe agora nem atende mais minhas ligações. Depois que Renata foi embora, continuamos a empacotar. Bruno estava em silêncio. Eu sabia que ele estava triste pela irmã, mas o que mais o preocupava era que o desejo de controle de sua mãe havia atingido um nível patológico. À noite, pela primeira vez em muito tempo, abrimos uma garrafa de vinho e sentamos na varanda, apreciando a vista noturna da cidade. Esta cidade guardava muitas de nossas memórias, boas e ruins. Agora era hora de nos despedirmos.
Sofia, disse Bruno de repente, eu nunca perguntei, mas você se arrepende de ter se casado comigo? A pergunta fez meus olhos arderem. 8 anos de casamento, quanta dor e feridas. Mas, vendo este homem que finalmente começava a amadurecer, não consegui dizer que me arrependia. Se eu pudesse voltar no tempo, dei um gole no vinho, eu provavelmente teria estabelecido limites mais cedo, mas não escolheria não te conhecer. Os olhos de Bruno ficaram vermelhos. Ele segurou minha mão. Obrigado. E me desculpe. Naquele momento, senti que toda a dor não tinha sido em vão. Talvez essa fosse a essência do casamento. No atrito e conflito constantes, duas pessoas imperfeitas aprendem a amar e a respeitar uma a outra. Na manhã seguinte, meu celular tocou de repente. Número desconhecido. Alô? Respondi, confusa. É a Sofia? Soou uma voz feminina, hesitante. Sou a irmã do Ricardo, Júlia. Tenho algo importante para te dizer. Fiquei alerta imediatamente. Que foi? Ontem, a Renata foi na nossa casa fazer um escândalo. Eu a ouvi conversando com meu irmão. Sua sogra, na verdade, não pretendia dar os apartamentos a ninguém. Ela já escreveu um testamento para deixar todo o seu patrimônio para uma fundação. A voz de Júlia ficou mais baixa. A Renata roubou o testamento, leu e ficou furiosa. Meu coração disparou. Você tem certeza? Foi a própria Renata que disse. E mais, ela disse que sua sogra, na verdade, tem câncer e não tem muito tempo de vida. Desliguei o telefone, meu cérebro trabalhando freneticamente. Se essa notícia fosse verdade, então a manipulação de minha sogra com os apartamentos era ainda mais cruel. Ela, desde o início, não pretendia dar nada a ninguém. Enquanto eu pensava se contaria a Bruno, o telefone tocou novamente. Desta vez, Camila. Sofia, tenho uma notícia bombástica. A voz de Camila soava animada. Acabei de encontrar o médico que tratou sua sogra no hospital. Ele é meu colega de turma. E adivinha? Sua sogra foi internada lá não por hipertensão, mas por câncer de fígado em estágio terminal. O telefone quase caiu da minha mão. As duas notícias se confirmavam. Minha sogra realmente não viveria muito tempo. Quanto tempo? Ouvi minha própria voz seca. O médico disse que sem tratamento, no máximo 6 meses, Camila baixou a voz. Mas não tenha pena. Gente como ela não merece pena, nem na hora da morte. Desliguei e sentei na beira da cama, atônita. Eu tinha acabado de saber da morte iminente da minha inimiga, mas em vez de me sentir feliz, senti uma mistura indescritível de emoções. Bruno saiu do banheiro e, ao ver meu rosto, ficou tenso. O que foi? Após um momento de hesitação, decidi contar tudo. Depois de ouvir, Bruno ficou pálido e sentou-se cambaleando na cama. Câncer, estágio terminal, murmurou ele. Não é à toa que ela emagreceu tanto ultimamente. Segurei sua mão em silêncio. Eu não sabia o que dizer. Por pior que fosse minha sogra para Bruno, ela ainda era sua mãe. Eu preciso ir ao hospital, ele se levantou de repente. Agora mesmo. Assenti. Eu vou com você. O corredor da ala de oncologia era muito silencioso. Encontramos o quarto da minha sogra e entramos. Ela estava semi-deitada na cama, assistindo televisão. Estranhamente, parecia bastante disposta. Ao nos ver, seu rosto ficou rígido. Por que vocês estão aqui, mãe? A voz de Bruno tremia. Por quê? Por que a senhora não nos contou? O rosto de minha sogra mudou, mas depois ela sorriu cinicamente. Para quê? Para vocês ficarem felizes, principalmente você. Ela me olhou com ódio. Você só tá esperando eu morrer. Não respondi. Naquele momento, qualquer palavra era inútil. Mãe, vamos procurar o melhor médico, implorou Bruno. Não precisa, ela cortou bruscamente. Eu conheço meu corpo melhor do que ninguém. Vocês não iam se mudar? Vão embora. Finjam que não tem mãe. Bruno se ajoelhou ao lado da cama e chorou, mas minha sogra permaneceu fria. Fiquei de pé perto dela e de repente vi um documento na mesinha de cabeceira. A palavra testamento saltou aos meus olhos. Minha sogra seguiu meu olhar e rapidamente escondeu o papel sob o travesseiro. O que está olhando? Meu dinheiro eu dou para quem eu quiser. É meu direito. Dona Elvira, disse eu, calmamente. Não se preocupe. Eu e o Bruno não vamos pegar um centavo. Sofia, Bruno me olhou, chocado. Mas temos uma condição. Continuei. Os 2 apartamentos que a senhora prometeu ao Bruno, passe imediatamente para o nome da irmã dele, Renata. Minha sogra e Bruno ficaram em silêncio. Para quê? Ela estreitou os olhos. Porque a Renata agora precisa de ajuda. Olhei diretamente em seus olhos.
A senhora está disposta a dar seu dinheiro para estranhos, mas não ajuda sua própria filha? O rosto de minha sogra mudou de cor e, finalmente, ela sorriu cinicamente. Isso não é da sua conta. Fora! Saindo do hospital, Bruno estava em silêncio. Só no estacionamento, ele disse de repente: Sofia, obrigado. Pelo quê? Por defender a Renata. Ele sorriu amargamente. Embora a mamãe continue sem nos ouvir. Apertei sua mão. Vamos até a casa da Renata. Ela também precisa saber a verdade. O apartamento de Renata estava uma bagunça. Claramente, tinha acabado de haver uma briga. Com os olhos inchados, ela nos ouviu, mas não se surpreendeu. Eu já sabia, disse ela em voz baixa. Eu roubei o testamento da mamãe. Os 8 apartamentos, todos foram doados para uma fundação cultural. E para nós 3, ela deixou apenas R$ 1.000.000 para cada um. Bruno olhou para a irmã, chocado. Por que você não disse antes? Dizer o quê? Renata riu histericamente. Que nossa querida mãe não quer dar seu dinheiro para os próprios filhos e deu tudo para estranhos. Que nossa dedicação de anos foi em vão. Vendo Renata devastada, percebi o quão monstruosa era minha sogra. Ela teceu uma teia de controle com dinheiro e apartamentos, manipulando seus filhos como marionetes, mas nunca teve a real intenção de lhes dar nada. No caminho de volta, Bruno disse de repente: Não vou mais embora. O quê? Frei bruscamente. Não posso ir embora neste momento, disse ele, tristemente. Afinal, ela é minha mãe. Respirei fundo, contendo a raiva que começava a subir. Então, nosso acordo está cancelado de novo? Não, apenas adiado, implorou Bruno. Assim que ela se for, nós. Bruno, cortei. Eu te dou 3 dias. Se você decidir ficar, eu vou embora sozinha. Não disse mais nada. A paisagem pela janela mudava rapidamente, como se a confiança que havíamos construído com tanto esforço estivesse se desfazendo diante dos meus olhos. Nos 3 dias seguintes, Bruno ia todos os dias ao hospital visitar sua mãe. Enquanto isso, eu continuava a me preparar para a mudança. Vivíamos sob o mesmo teto como estranhos, quase sem comunicação. Na terceira noite, Bruno finalmente disse: Sofia, decidi ficar. Assenti calmamente. Eu já esperava. Você não entende? Ele segurou a cabeça, angustiado. Não posso deixá-la partir sozinha. Eu sou o filho dela. Eu entendo. Pousei a caixa que segurava e eu respeito sua escolha. Eu vou amanhã. Bruno, de repente, começou a chorar. Me desculpe. Desculpe. Eu prometo, assim que a mamãe, assim que ela se for, eu vou te encontrar. Não precisa, disse eu, em voz baixa. Bruno, vamos nos divorciar. As palavras agiram como um botão de mudo, parando o choro de Bruno. Ele me olhou, incrédulo. O quê? O que você disse? Só porque eu quero ficar com minha mãe nos seus últimos dias? Não, balancei a cabeça. Porque você mais uma vez me colocou em segundo lugar. No seu coração, eu sempre serei a número 2. Isso não é justo. Protestou ela. Minha mãe está morrendo. É uma situação especial. Bruno, olhei em seus olhos calmamente. Sabe por que insisto no divórcio? Não quero que meu filho repita sua tragédia. O que você quer dizer? Você tem 35 anos, viveu sob o controle da sua mãe e até agora não se tornou verdadeiramente independente, disse eu, pronunciando cada palavra claramente. Não quero que meu filho tenha um pai que viva para sempre na sombra da mãe dele, sempre hesitante e sempre colocando sua esposa em segundo lugar. Bruno congelou como se atingido por um raio. Minhas palavras eram cruéis, mas verdadeiras. Me dê mais uma chance? Ele implorou, com a voz rouca. Eu já te dei muitas chances. Virei-me para o quarto. Amanhã me mudo para a casa da Camila. Os papéis do divórcio serão enviados pelo advogado. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes e Bruno passou a noite na sala de estar. Ao amanhecer, o vi adormecido, debruçado sobre a mesa. Havia vestígios de lágrimas em seu rosto. Arrumei silenciosamente minhas últimas coisas, sem acordá-lo. Antes de sair, deixei um bilhete. Bruno, obrigada por ter me amado. Seja feliz. Camila não se surpreendeu, nem um pouco, quando apareci em sua porta com uma mala. Finalmente, você decidiu se divorciar. Pousei a mala. De repente, senti uma tontura. O que foi? Camila me amparou. Você está tão pálida. Deve ser só cansaço dos últimos dias. Forcei um sorriso, mas então senti náuseas e corri para o banheiro. Camila ficou na porta. Sua expressão preocupada se transformou em suspeita.
Sofia, não me diga que você. Olhei para mim mesma no espelho, rosto pálido, olheiras, e então me lembrei. Minha menstruação estava atrasada há 2 semanas. 1 hora depois, as 2 listras no teste de gravidez confirmaram nossas suspeitas. Eu estava grávida de novo. Quando isso aconteceu? Perguntou Camila, atônita. Provavelmente no mês passado. Acariciei minha barriga lisa, sorrindo amargamente. Que irônico. Acabei de decidir me divorciar. Você vai contar ao Bruno? Balancei a cabeça. Ainda não. Vou cuidar do divórcio primeiro. Naquele mesmo dia fui à clínica para um exame. O médico disse: desta vez você está esperando gêmeos e sua condição não é muito boa. Precisa de repouso. Você já teve um aborto espontâneo. Então, é melhor reduzir o estresse no trabalho, disse o médico. Sério. Saindo de seu consultório, como em um sonho, caminhei até a ala de oncologia. Através do vidro da porta do quarto, vi Bruno dando sopa para sua mãe com uma colher. Cuidadoso, atencioso, minha sogra parecia mais magra, mas seu olhar continuava penetrante. Não entrei, virei-me e saí do hospital. No elevador, acariciei minha barriga e tomei uma decisão. Eu continuaria com o processo de divórcio, mas por enquanto não contaria a Bruno sobre esta gravidez. Eu precisava de tempo e espaço para pensar no futuro. 1 semana depois, me mudei oficialmente para a nova cidade. O Sr. Oliveira, como prometido, me permitiu trabalhar remotamente. Os papéis do divórcio chegaram pelo correio. Bruno os assinou, mas anexou uma carta desesperada, pedindo-me para pensar mais uma vez. Não respondi. Os enjoos matinais pioraram e eu gastava toda a minha energia trabalhando e lutando contra eles. Não tinha energia para mais nada. 1 mês depois, uma ligação noturna interrompeu minha tranquilidade. Sofia. A voz de Bruno do outro lado era quase irreconhecível, rouca e quebrada. A mamãe, ela faleceu. Segurei o telefone com força, sem saber o que dizer. Do outro lado, ouvi soluços contidos. Meu coração apertou, como se esmagado por uma mão invisível. Quando é o funeral? Finalmente perguntei, em voz baixa. Depois de amanhã, soluçou Bruno. Sofia, posso te ver? Só mais uma vez. Olhei para minha barriga, que já começava a aparecer, e suspirei. Tudo bem. Depois de desligar, aproximei-me do espelho e acariciei minha barriga. Estes gêmeos eram tão inesperados, uma piada cruel do destino. Eu não sabia se deveria contar a Bruno. Será que ainda tínhamos uma chance? Mas uma coisa eu sabia com certeza. Eu não permitiria que meus filhos repetissem sua tragédia. Qualquer que fosse a decisão que eu tomasse, faria de tudo para que eles crescessem em uma atmosfera de amor e respeito, não de controle e manipulação. Um dia antes do funeral da minha sogra, voltei à cidade cheia de memórias. Camila insistiu em vir junto, preocupada que minhas emoções pudessem prejudicar os bebês. Tem certeza que não vai contar ao Bruno sobre a gravidez? Ela perguntou baixinho no trem-bala. Balancei a cabeça. Vou contar depois do funeral. A paisagem pela janela mudava rapidamente, como se nossa conexão com esta cidade estivesse se distanciando. Fomos direto para a funerária. A sala do velório era simples. No centro, uma foto da minha sogra. Sua expressão severa ainda era a mesma. Bruno estava ajoelhado diante da foto, suas costas curvadas como as de um velho. Renata e seu irmão mais velho estavam ao lado dele. Em seus rostos havia mais exaustão do que tristeza. Sofia, Bruno me viu. Seus olhos brilharam por um instante, mas depois se apagaram. Obrigado por ter vindo. Assenti, aproximei-me e me curvei 3 vezes diante da foto. Olhando para aquele rosto familiar e ao mesmo tempo estranho, senti uma paz peculiar. Todo o ódio e a mágoa pareciam ter desaparecido com a morte desta pessoa. Daqui a pouco o tabelião vem para ler o testamento, sussurrou Renata para mim. A mamãe mudou de ideia antes de morrer, não vai mais doar tudo para a fundação. Isso me surpreendeu. Minha sogra mudou sua decisão nos momentos finais. Logo depois, um homem de meia idade de terno entrou na sala, apresentando-se como tabelião. Todos se reuniram em uma pequena sala. A atmosfera ficou tensa. De acordo com o último testamento da falecida Dona Elvira Souza, o tabelião ajeitou os óculos. Os 8 apartamentos de sua propriedade são distribuídos da seguinte forma. Ao filho mais velho, senhor André Pratama, 3 unidades. A filha Seara, Renata Astucci, 3 unidades. Ao filho mais novo, senhor Bruno Souza, 2 unidades.
A sala explodiu em murmúrios. Isso contradizia completamente a ameaça da minha sogra de tomar os apartamentos de Bruno. No entanto, o tabelião elevou a voz. Há uma condição adicional. Todos se calaram imediatamente. O filho mais novo, o senhor Bruno Souza, só poderá herdar estes 2 apartamentos se mantiver seu casamento com a senhor Sofia Vulandari. Em caso de divórcio, a propriedade passará automaticamente para a filha Sra Renata Astucci. As palavras explodiram na sala como uma bomba. Isso é um absurdo. Bruno pulou. O tabelião calmamente lhe estendeu os documentos. Tá tudo escrito claramente aqui. Por favor, leia. Sentei-me no meu lugar, entendendo o plano da minha sogra. Mesmo após a morte, ela tentava controlar o casamento de seu filho usando o patrimônio. Esta era a maior humilhação para mim. Eu não posso aceitar isso. Levantei-me, minha voz clara e firme. Bruno, esses 2 apartamentos você pode ficar. Eu não preciso deles. Sofia. Bruno me olhou, tristemente. Tirei uma pilha de papéis da minha bolsa. Estes são os papéis do divórcio. Eu já assinei. Você pode assinar a qualquer momento e ele entrará em vigor. Depois de dizer isso, saí da sala. Camila correu atrás de mim, amparando meu corpo trêmulo. Que pessoa horrível! Camila rangeu os dentes. Mesmo morta, ainda tentando manipular vocês. Balancei a cabeça. Na verdade, sinto um alívio. Deixa fazer o que quiser. Eu vou me divorciar de qualquer maneira. Estávamos prestes a ir embora quando Bruno nos alcançou. Sofia, espere. Ele estava ofegante, bloqueando o meu caminho. Em sua mão o testamento. Eu não vou aceitar essa condição. Eu não preciso dos apartamentos, mas não posso te perder. Olhei em seus olhos vermelhos. Vi que ele estava muito magro. Havia cabelos brancos em sua cabeça. Eu podia imaginar o quão pesado era seu fardo. Bruno, disse eu, em voz baixa, nosso problema nunca foi sobre apartamentos. Eu sei, ele cortou. Desesperado. Eu fui muito fraco, sempre colocando minha mãe em primeiro lugar, mas estou muito arrependido. Me dê mais uma chance. Respirei fundo e finalmente decidi contar-lhe a verdade. Estou grávida, de gêmeos. O rosto de Bruno congelou. Ele abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Quando? Há 3 meses. Eu ia te contar depois do funeral. Bruno de repente se ajoelhou, na frente de todos. Ele abraçou minha cintura. Sofia, pelos nossos filhos, nos dê mais uma chance. Eu juro, eu vou mudar. A cena atraiu a atenção dos passantes. Camila, sem jeito, se afastou com um olhar que dizia: decida você. Bruno, levante-se. Não faça isso. Tentei levantá-lo. Não. Até você concordar, eu não vou levantar. Ele era como uma criança teimosa. Sofia, eu te amo. Eu errei. Olhando para ele, de repente, me lembrei daquele pedaço de papel misterioso em minha carteira. Como em um transe, tirei-o e estendi a ele. Veja, você conhece isso? Bruno, confuso, pegou o papel, olhou e de repente seus olhos se arregalaram. Isso é a senha do cofre do banco da mamãe. Onde você conseguiu? Não sei, respondi honestamente. Encontrei no escritório quando estava arrumando minhas coisas. Bruno pulou, como se segurasse uma boia salva-vidas. Venha comigo. A mamãe tinha um cofre no banco. Ela sempre manteve em segredo. Talvez haja algo importante lá. Meia hora depois, estávamos diante da sala de cofres do banco. Um funcionário, após verificar o testamento e a identidade de Bruno, nos levou a um pequeno cofre. Bruno digitou os números e o cofre se abriu com um clique. Dentro havia apenas uma carta e um pendrive. A carta era para Bruno. Bruno, meu filho, se você está lendo esta carta, significa que eu já me fui. A senha deste cofre pedia ao tabelião para escrever no verso da sua cópia do testamento, mas parece que ele se esqueceu de te dizer. Eu sei que você está com raiva de mim, me odeia porque controlei sua vida, mas tudo o que fiz foi para o seu bem. A Sofia não é uma boa parceira para você. Ela é muito forte e mais cedo ou mais tarde vai te destruir. Neste pendrive há fotos dela com o chefe dela, o Sr. Oliveira. Contratei alguém para segui-la. Ameace-a com isso para que ela concorde com o divórcio. Se não, publique. Lembre-se, você sempre será o bom filho da mamãe. A mão de Bruno, ao terminar de ler a carta, tremia. Peguei a carta, li e, para minha surpresa, permaneci calma. O ódio de minha sogra não podia mais me machucar. Essas fotos devem ser falsas, disse Bruno. Impotente. Vamos ver, sugeri friamente. O funcionário do banco nos forneceu um laptop.
Quando inserimos o pendrive, na tela apareceram de fato algumas fotos onde eu e o Sr. Oliveira conversávamos animadamente em um restaurante. O ângulo das fotos foi escolhido de forma a parecer suspeito, mas eu sabia que era apenas um jantar de negócios comum. Isso é calúnia, Bruno bateu na mesa, furioso. Como a mamãe pôde, eu, ao contrário, ri. Agora você entende por que eu insisto no divórcio. Bruno, mesmo depois de morta, sua mãe tenta te controlar e semear a discórdia entre nós. Bruno, como um balão murcho, desabou na cadeira e chorou. Me desculpe, desculpe. Saindo do banco, Bruno quebrou o pendrive em dois e o jogou no lixo. Caminhamos pela rua em silêncio. Sofia, ele finalmente quebrou o silêncio. Não vou te pedir para perdoar minha mãe ou a mim, mas, por favor, dê aos nossos filhos a chance de ter uma família completa. Parei e olhei para o homem que amei por 8 anos. Bruno, uma família completa não é aquela que tem um pai, mas aquela que tem amor. Você pode garantir que nunca mais será influenciado por sua mãe? Eu juro, disse ele, desesperado. Eu não preciso daqueles apartamentos. Vamos sair daqui e começar tudo de novo. Vendo seus olhos suplicantes, hesitei. A lógica sussurrava para não ceder, mas os 2 filhos dentro de mim me fizeram vacilar. Preciso de tempo para pensar, finalmente disse. Vamos conversar depois do funeral. O funeral da minha sogra foi simples. Poucas pessoas compareceram. Fiquei na última fila e observei seus 3 filhos chorando perto do túmulo. Por mais tirana que fosse, para eles, sua morte era o fim de uma era. Após o funeral, Renata de repente se aproximou de mim. Sofia, podemos conversar um minuto? Ela me levou para o lado e tirou um álbum de fotos antigo da bolsa. Encontrei isso enquanto arrumava as coisas da mamãe. Acho que você deveria ver. No álbum havia apenas fotos da infância de Bruno. Surpreendentemente, em quase todas as fotos, ele estava em um canto ou na última fila, enquanto minha sogra sempre abraçava seu filho mais velho ou Renata. A mamãe sempre amou mais o André e a mim, Renata sorriu amargamente. E o Bruno era apenas usado. Só percebi isso recentemente. Nós todos, a vida inteira, fomos marionetes dela. Folheando o álbum, entendi a origem do caráter de Bruno. Uma criança que sempre desejou o amor da mãe, mas não o recebeu. Tornou-se uma pessoa insegura e fraca. Sofia, Renata de repente segurou minha mão. O Bruno te ama muito. Enquanto a mamãe estava doente, ele chorava todas as noites. Não porque a mãe estava morrendo, mas porque tinha medo de te perder para sempre. Fechei o álbum sem responder. Um relacionamento não pode sobreviver apenas por pena, mas as palavras de Renata certamente me ajudaram a entender melhor o Bruno. De volta à minha nova cidade, mergulhei no trabalho. O senhor Oliveira, depois de saber da minha gravidez, voluntariamente reduziu minha carga de trabalho, mas manteve meu cargo de diretora de criação. Bruno vinha me ver toda semana, trazendo mantimentos, artigos de bebê. Ele não falava em reconciliação, apenas cuidava de mim. Aos poucos vi sua mudança. Ele não era mais hesitante, tinha suas próprias opiniões. Ele até recusou alguns pedidos de ajuda financeira de Renata. Agora eu entendo, ele me disse um dia. Numa família de verdade não nos controlamos com dinheiro. Já disse a Renata e ao André de agora em diante cada um por si. Vendo seus olhos firmes, o gelo em meu coração começou a derreter. Talvez, depois de todas essas provações, Bruno realmente tivesse amadurecido. No 5º mês de gravidez, minha barriga já estava bem visível. Naquele dia, Bruno me acompanhou na ultrassonografia. Na tela, 2 pequenos seres humanos eram claramente visíveis. Este é um menino e esta é uma menina, sorriu o médico. Desenvolvendo-se bem, Bruno segurou minha mão e chorou como uma criança. Sofia, obrigado por esta oportunidade. Vendo suas lágrimas sinceras, finalmente tomei uma decisão. Depois que as crianças nascerem, podemos tentar começar tudo de novo, mas com algumas condições. Bruno assentiu com entusiasmo. Diga, qualquer condição. Primeiro, nunca mais teremos negócios financeiros com os parentes da sua mãe. Segundo, a educação das crianças é nossa decisão conjunta, sem interferência externa. Terceiro, respirei fundo. Se um dia você me decepcionar de novo, eu pego as crianças e vou embora para sempre. Eu prometo tudo. Eu prometo. Bruno me abraçou com força. Sofia, eu juro, pelo resto da minha vida, vou compensar meus erros com você e com as crianças. E assim, 3 meses antes do nascimento das crianças, nos casamos novamente. Sem festa, apenas voltamos a ser uma família. Os 2 apartamentos deixados por minha sogra, Bruno insistiu em vender.
Com o dinheiro, compramos uma casa em um bom bairro em nossa nova cidade. A escritura estava apenas no meu nome. Eu te devo isso, disse ele. No dia do nascimento dos gêmeos, Bruno passou a noite toda em frente à sala de parto. Quando fui levada para fora, ele não correu para ver as crianças, mas veio primeiro à minha cama. Como você está? Doeu? Ele perguntou com os olhos vermelhos, a voz trêmula. Esse gesto simples me convenceu de que sua mudança era real. No coração de Bruno, eu finalmente era número 1. Nós chamamos nosso filho de Léo e nossa filha de Luna, tirando o significado do sol e da lua, luz e beleza. Tudo que não tivemos em nossa infância, mas que queríamos dar aos nossos filhos. No dia da alta do hospital, Camila veio ajudar. Vendo Bruno colocar os bebês cuidadosamente nos assentos do carro, ela sussurrou no meu ouvido. Parece que você tomou a decisão certa. Sorri, sem responder. Na vida, não há decisões absolutamente certas, apenas escolhas que constantemente aprimoramos. Mas naquele momento, vendo Bruno acalmar suavemente sua filha que chorava, senti uma paz e satisfação há muito esquecidas. Talvez este seja o significado da família, não a ausência de conflitos, mas, depois de todas as tempestades, ainda escolher um ao outro e crescer juntos. No segundo aniversário dos gêmeos, fizemos uma pequena festa no jardim de nossa nova casa. Léo e Luna, com macacões de ursinho combinando que eu mesma costurei, corriam desajeitadamente pela grama atrás de balões. Suas risadas soavam como sinos. Querida, vamos cortar o bolo, chamou Bruno da varanda. Em seu colo, Luna já tentava pegar a rosa de creme do bolo. Camila, com uma câmera na mão, capturava o momento, admirada. Quem diria? Há 4 anos vocês estavam à beira do divórcio e agora são uma família modelo. Sorri e balancei a cabeça. Meu olhar estava fixo em Bruno, que brincava com as crianças. A luz do sol, filtrada pelas folhas, iluminava suavemente seu rosto. Nesses 4 anos, ele realmente mudou muito. Não era mais o filho da mamãe fraco, mas um marido e pai confiante e responsável. Mamãe, Léo correu cambaleando em minha direção e me deu uma pequena flor silvestre. Abaixei-me, peguei a flor e beijei sua bochecha com cheiro de grama. A felicidade naquele momento era tão real que quase me fez esquecer as feridas do passado. Depois da festa, após colocar as crianças para dormir, eu e Bruno sentamos na varanda com xícaras de café. A brisa da tarde de verão trazia o perfume das flores e, à distância, as luzes da cidade piscavam como estrelas. Ah, sim, lembrou-se Bruno de repente. Ontem, a Renata ligou, disse que a antiga casa deles na cidade natal também entrou em um novo projeto de incorporação. Levantei a sobrancelha surpresa, sua família tem muita sorte com isso. Não aquela dos 8 apartamentos. Bruno sorriu. Esta é a antiga casa do avô paterno. Estava vazia há muito tempo e agora a cidade está se expandindo para lá, então entrou na zona. E o que eles podem conseguir? Talvez alguns apartamentos ou uma indenização. Bruno deu de ombros. A Renata perguntou se queremos nossa parte. Eu disse que deixaria você decidir. Essa atenção me aqueceu. Agora, Bruno me dava o direito de tomar decisões na família. Ele não decidia sozinho, nem consultava seus parentes. Dê para Renata, disse eu, depois de pensar. Ela está com dificuldades depois do divórcio, criando o filho sozinha. Bruno assentiu e imediatamente enviou uma mensagem para a irmã. Vendo sua firmeza, lembrei-me do homem hesitante de 4 anos atrás. O tempo realmente pode mudar as pessoas. Na segunda-feira, a caminho do escritório, uma garota da recepção me parou. Dona Sofia tem uma visita, Senhor Antônio. Diz que é um velho amigo. Fui confusa para a sala de reuniões. Abrindo a porta, vi as costas de um homem bem vestido. Quando o homem se virou, fiquei momentaneamente atônita. Era Antônio, o arquiteto que me deu apoio nos momentos mais difíceis, 4 anos atrás. Antônio, gaguejei, surpresa. O que você está fazendo aqui? Há quanto tempo, Dona Sofia? Ele sorriu e estendeu a mão. Li nas notícias que você ganhou o prêmio de criativa do ano. Por coincidência, estou a trabalho na sua cidade, então resolvi passar. Desculpe a ousadia. Sua mão era quente e seca, e seu olhar tão claro e sincero quanto há 4 anos. Depois daquele jantar de negócios, trocamos alguns e-mails. Mas então eu engravidei, tive os filhos, e a comunicação lentamente se perdeu. Ouvi dizer que você se tornou mãe. Antônio me entregou uma caixa bonita. Um presente para as crianças. Dentro da caixa, 2 pequenos cadeados de prata,
amuletos de sorte feitos à mão, delicados. Nossa, é demais. Não precisava, senti-me envergonhada. Não é nada, disse ele. Na verdade, também vim com uma proposta de negócios. Acontece que ele havia aberto seu próprio escritório de design e recentemente ganharam um grande projeto de um centro cultural que precisava de um branding completo da nossa empresa. Lembrei-me de você na hora, disse Antônio, sinceramente. Suas ideias são sempre certeiras. Conversamos e o tempo passou rápido. Quando o acompanhava para fora, Antônio de repente perguntou: seu marido não te machuca mais, certo? A pergunta inesperada me deixou confusa por um momento. Então percebi. Ele se lembrava de como eu contei sobre minha crise familiar há 4 anos. Ele é muito atencioso, sorri e mostrei a aliança no meu dedo. Estamos muito felizes agora. Antônio pareceu aliviado e um pouco decepcionado. Bem, isso é o mais importante. Sejam felizes para sempre. Seguindo com o olhar, senti um leve tremor. Se eu não tivesse dado a Bruno uma última chance, como seria a minha vida agora? Talvez eu estivesse com um homem como Antônio, mas na vida não há-se, e não me arrependo da minha escolha. Voltando para casa, contei a Bruno sobre o projeto de Antônio. Ele não ficou com ciúmes, pelo contrário, apoiou ativamente. Ótima oportunidade. Quer que eu tire alguns dias de folga para cuidar das crianças? Não precisa, beijei sua bochecha. O projeto só começa no próximo mês. Por coincidência, minha mãe virá para ajudar. Sim, minha mãe agora passava temporadas em nossa casa. Diferente da minha sogra, ela respeitava muito nosso estilo de vida e nunca se metia com conselhos. Bruno também a adorava e sempre dizia: é assim que uma mãe deveria ser. No fim de semana, levamos as crianças ao novo zoológico. Luna se apaixonou pelos flamingos e não queria sair de perto do recinto. Léo se encantou com os elefantes e os imitava de forma engraçada, fazendo todos ao redor rirem. Papai, colo. Luna estendeu as mãozinhas. Bruno a levantou imediatamente para seus ombros. Vendo essa cena idílica, de repente me lembrei da minha sogra. O que ela pensaria se visse isso? Pensando em quê? Bruno, com a mão livre, abraçou minha cintura. Na sua mãe, respondi honestamente. Se ela soubesse o quão feliz você está agora, será que se arrependeria do que fez comigo? Bruno ficou em silêncio e depois disse, em voz baixa: minha mãe, a vida inteira, não soube amar. Mas foi por causa dela que eu percebi o quanto devo valorizar vocês, minha esposa e meus filhos. A resposta fez meus olhos arderem. É verdade. Depois de passar pela escuridão, aprendemos a valorizar a luz. No caminho de volta, as crianças adormeceram em suas cadeirinhas. Em um sinal vermelho, Bruno de repente segurou minha mão. Sofia, obrigado por me dar a chance de começar tudo de novo. Apertei sua mão em resposta, sem dizer nada. O pôr do sol pintava o céu de dourado, como o nosso casamento, que renasceu das cinzas, quente e brilhante. À noite, depois de colocar as crianças para dormir, sentei-me em frente ao computador, preparando a proposta para o projeto de Antônio. Havia um novo e-mail. Renata enviou algumas fotos. Eram fotos da antiga casa da cidade natal, como lembrança antes de ser demolida. Folheando as fotos antigas, vi um rosto familiar em uma delas, uma foto da minha sogra jovem. Ao lado dela, não meu sogro, mas um homem que eu não conhecia. Eles estavam abraçados, claramente íntimo. Mas o que mais me chocou foi que as feições do homem eram muito semelhantes às de Bruno. Mostrei a foto a Bruno. Ele ficou atônito. Quem é este? Nunca vi esta foto. No verso havia uma data, 2 anos após a morte de meu sogro, quando Bruno tinha 3 anos. Não pode ser. O rosto de Bruno ficou pálido. Eu não sou filho biológico do meu pai. A descoberta inesperada nos deixou sem dormir a noite toda. No dia seguinte, Bruno fez um teste de DNA e o resultado mostrou que sua relação de sangue com seu irmão mais velho era de apenas 25%. Eles eram irmãos por parte de mãe, mas de pais diferentes. Quando a verdade veio à tona, Bruno, surpreendentemente, ficou mais calmo. Agora eu entendo porque a mamãe sempre preferiu André. Aos olhos dela, eu provavelmente era um erro. Abracei-o com força, sem conseguir dizer nada, sentindo sua dor. A frieza e o controle de minha sogra sobre Bruno finalmente encontraram uma explicação. Ela descontou sua vergonha e mágoa por um relacionamento extraconjugal em uma criança inocente. Agora não importa mais. Bruno enxugou as lágrimas. Eu tenho vocês, minha esposa e meus filhos. Isso é o suficiente. Um mês depois, fomos à cidade natal deles para cuidar da indenização da casa antiga. De pé em frente à casa em ruínas que logo seria demolida,
Bruno ficou em silêncio por um longo tempo. Este lugar guardava muitas de suas memórias amargas, mas também o tornou quem ele era hoje. Vamos embora, ele finalmente disse. O passado é passado. Ao assinar os documentos, Renata insistiu em nos dar metade da indenização. Não conseguimos recusar e decidimos usar o dinheiro para criar uma fundação educacional para ajudar crianças de famílias desestruturadas. No trem-bala, na volta, Bruno, olhando a paisagem passar pela janela, disse de repente: Sofia, que tal termos outro filho? Olhei para ele, chocada. Você está falando sério? Com os gêmeos já temos muito trabalho. Eu quero sentir como é ser um bom pai desde o nascimento, ele explicou, em voz baixa. Não como eu, que carregava as sombras da minha família. Segurei sua mão. Você já é um bom pai. Veja como Léo e Luna são felizes. Seus olhos ficaram vermelhos. Ele assentiu e encostou-se no meu ombro, adormecendo. O sol brilhava através da janela, iluminando seu rosto calmo e pacífico. Vendo este homem, antes fraco e agora forte, senti uma profunda gratidão. A vida nos deu muitas provações, mas nós as superamos e nos tornamos melhores. Talvez este seja o significado do casamento. Não encontrar a pessoa perfeita, mas crescer junto com alguém que está disposto a se tornar melhor por você. O trem avançava, como nossas vidas, em direção a um amanhã mais bonito. O sol do lado de fora da janela se tornava cada vez mais brilhante, como se nos dissesse: não importa quantas tempestades, se no coração houver amor, um dia ensolarado sempre virá.